Pamplona é meu co-host. Pedro Pamplona é quem ajuda a guiar aí a conversa. Eu vou entrando junto com ele aí. Você é meu co-host, eu sou o host. É verdade, me perdoe, meu querido. Brincadeira, cara. Vai, subiu a cabeça, sucesso, vai. Garçom, cancela o goró. Desce aí um copo com 2 dedos de teologia. Seja bem-vindo a mais um Baixo Clero. Eu sou o Pedro Pamplona e este é o podcast 2 Dedos de Teologia. Sou o pastor Batista aqui de Fortaleza, você já deve me conhecer, ou se não, muito prazer. Estou aqui com Iago Martins, sempre juntos nesse papo, entrevistando convidados. E hoje nós temos um time bem especial de convidadas, né? Iago, a gente já gravou 5 episódios nesse retorno e 3 deles só com mulheres. Isso é muito interessante, as mulheres estão com muito espaço aqui no Baixo Clero. Eu vou passar para você fazer as apresentações desse nosso time bem especial hoje de jornalistas. Geralmente é o Pamplona que apresenta nossos convidados, mas hoje eu fico muito grato de poder apresentar 3 amigas, 3 pessoas com quem eu já tive algum contato pessoalmente, né? Conheço as 3 pessoalmente, o que pra mim é uma alegria. Vou começar com quem eu conheço há mais tempo, que é a Maria Clara Vieira. Conheci a Maria Clara quando era repórter da Veja, depois passou a ser repórter da Gazeta. Hoje tem outros empreendimentos aí, mas também trabalhando para levar boa informação pro povo. Bem-vindo, Maria Clara Vieira Rousseau. Olha que nome bonito. Muito obrigada, Iago, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui. Somos grandes amigos de longa data. E, enfim, muito obrigada mais uma vez. Ana Virgínia Balucier, tá certo? Balucier. É muito nome... Tá certinho, mas pode falar como quiser. Antes que me acusem de elitismo, minha família inventou esse nome pra parecer chique algumas gerações, 2, 3 gerações atrás. Então, é um Balucier meio fake aí, mas tudo bem. É Balucier da pronúncia. A Balucier, ela é repórter especial na área de religião da Folha de São Paulo. E talvez, eu dei uma googlada pra não falar besteira, e a Balucier é tido em alguns jornais, algumas entrevistas com ela, como talvez a maior especialista na cobertura de religião nesse Brasilzão. Então pra gente é uma honra imensa tê-la aqui no nosso podcast. Bem-vinda. Obrigada. Maior especialista apenas porque pouca gente faz, né? Então é fácil ser maior e pode ser melhor e é pior também, né? Porque eu tô caminhando quase sozinha e agora aumentou um pouco, mas nessa cobertura religiosa, na mídia tradicional. Mas muito obrigada por estar aqui, gente. Esse debate promete. Legal. E também minha queridíssima Madá. Que aí, Madá é pros íntimos, né? Já que eu sou íntimo, eu vou chamar de Madá. Mais conhecida popularmente como Madeleine Laxo. Só nome chique. Pamplona, gente. Teu nome também é legal, Pamplona. Pedro Pamplona. Eu que sou o mais lascado aqui, que eu sou o Martins. Né? Que é isso? Europeu, viu? Meu nome é europeu também, não fica por baixo. Olha aí. Laxo é de onde, Laxo? Laxo, europeu do Ceará. Bem-vinda, Laxo. Tudo bom? Laxo é húngaro. Olha aí. O sobrenome é húngaro, meu avô veio da Hungria. O sobrenome era mais comprido e acontecia muito quando o imigrante chegava, ele não falava português, a pessoa não entendia ele, era tautológico. E aí a pessoa não entendeu o que é que ele falou e botou só um pedaço. Então só tem a gente com esse sobrenome porque cortou no meio, você acredita? É comum, tem várias pessoas não só com nome de família, mas com o nome próprio, que ficou com o registro errado porque chegavam e não conseguiam se fazer entender. Olha só que história. Bem-vinda, Madá. Muito bom ter você aqui com a gente também. Retornando. Muito bom estar aqui com vocês. O papo hoje é espinhoso, mas eu acho que está muito bem representado aqui entre as nossas participantes para discutir se a mídia persegue o cristianismo. A gente tem aqui pessoas que são cristãs, cada um de vertentes diferentes, 2 católicas, a Madá e a Maria Clara. A Balucier, ela é de uma vertente cristã diferente, ela é da Umbanda. Tô dizendo certo? Tá dizendo certo, é uma corrente que acredita em Jesus Cristo como Messias. Isso. Então acho que a gente se intitula cristã também. Mas é a primeira vez que alguém da Umbanda participa aqui do canal, o que é uma coisa a se considerar também. Vou fazer um breve adendo aqui. Eu sou batizada católica só apenas, mas uma das coisas que eu acho mais bonitas na fé evangélica é justamente esse ponto de você raramente batizar uma criança, né? Enfim, mas é muito fora da curva, porque a ideia de autonomia
dessa escolha da fé, de que você tem que escolher esse sacramento para você. É você que tem que escolher a religião, não é a religião que te escolhe, assim, a sua revelia, porque acredito eu que nenhum bebê de 7, 10, 11 meses, quando é batizado, faz porque quer, né? Antes que os presbiterianos fiquem bravos com a gente, vamos então... Eu já ia dizer que nós batistas gostamos desse comentário. Começou bem o em podcast. geral. Sempre dou uma Mas antes da vacinada. gente entrar no nosso assunto, vamos para a leitura dos comentários do nosso último programa. Muito bem, senhor Pedro Pamplona, vamos ler os comentários do nosso Baixo Clero passado. O Baixo Clero, como é ser esposa de pastor? O Baixo Clero, número 40, cravadinho, 40, sobre ser esposa de pastor. Tem um comentário aqui muito interessante, que eu vou ler aqui, mas antes de comentá-lo, eu quero deixar claro que o Baixo Clero chega até vocês graças a Growth Suplementos, que é uma empresa que patrocina o 2D de Teologia, que financia, tá? Esse negócio que custa caro. Só o programa que a gente usa pra gravar esse negócio aumentou o preço. Aumentou o preço, Gabriel, o programa. Ô, Jesus. Esse pessoal quer tudo que pode fazer, faz, pra ganhar dinheiro. Mas o programa é muito bom, não tem como tirar. Então a gente sempre tem que contar aí com o patrocínio dos senhores e das senhoras. E você nos ajuda usando o cupom Jesus lá na Growth Suplementos. Você não apenas conta pro pessoal da Growth que você está cuidando da sua saúde para glorificar o nome de Cristo, mas você também dá uma moral aqui pro canal e nos ajuda a manter esses programas funcionando. Então sempre que for na Growth Suplementos, usa o cupom Jesus, que é uma forma de apoiar o nosso canal. Tá decidido aí se vai ficar pra frente e pra trás o boné? Acho que eu tô mais bonito assim, ó. Pra trás, você é bonito sempre, Pamplona, mas pra trás fica muito jovem, dinâmico, radical. Eu tava na piscina e meu cabelo tá malucão aqui, eu tenho que ficar de boné. Vamos começar aqui com os comentários. Tem um aqui muito legal, Pamplona. Da Camila. Manda aí o comentário. Ela diz: pensei que teria a Isa e a Larissa. Quem não sabe, Isa é minha esposa, Larissa é a esposa do Pamplona. É praticamente impossível eu gravar com a Larissa, porque alguém tem que estar com as 3 crianças enquanto eu gravo, né? E se for ela gravando, eu tenho que estar com as crianças, né? Então, dificilmente eu vou gravar junto com ela algum dia. Eu ia dizer a mesma coisa, assim. É muito difícil, cara. Vamos ter que fazer o adicional babá, adicionar o babysitter pra poder gravar juntos. Mas a mais que, na verdade, é uma coisa que é muito desconsiderada. As nossas produções na internet só existem porque nossas esposas dão todo o suporte necessário, assim. Quando esposas, por exemplo, estão produzindo alguma coisa, o marido tá dando suporte por trás. Quando os maridos estão produzindo, as esposas estão dando suporte. Aí acaba sendo mais difícil, né? Quando tem filhos pequenos, vocês conseguirem fazer coisas juntos. Eu e a Isa fazer coisas juntos é muito difícil também. Bem que a Isa tá numa vibe bem low profile agora, assim. A Isa não tá querendo, nem Instagram público ela tem mais. A Isa decidiu viver agora na vida comum, na vida longe dos holofotes. Sendo muito bom pra ela, sendo bem legal. Então acho difícil a Isa aparecer aqui em alguma coisa desse tipo, sabe? Ela tá curtindo a vibe longe das câmeras. Cara, tem um comentário aqui que, inclusive, eu acho que é o mais curtido, que é do Maurício75. Ele deu uma ideia de podcast aqui, de episódio. Ele falou assim, seria legal um Baixo Clero sobre música na igreja com Marco Teles, Guilherme Andrade ou Ian Marino e Felipe Castelo Branco. É verdade. Eu achei muito boa esta ideia. Excelente. Achei bem legal. Bora viabilizar. Tá convidado, viu? Vamos. Teles tá convidado, Guilherme convidados, a Felipe Castelo Branco do Canto das Escrituras, convidados. Vamos fazer rolar isso aí também. Boa dica. Inclusive, o Ian Marino já gravou aqui um episódio futuro, né? Vai já aparecer aí em algum momento. Em breve. Não é sobre mais música. Os outros. Não é sobre música. E os outros também, convidadíssimo. Isso seria muito bom, hein? Seria excelente. Um tema bom aqui. Bora fazer acontecer. Aí teve outro comentário engraçadão aqui dizendo, eu vi a thumb e pensei que era a Isa, mas era a Carol Basso. A verdade é que minha esposa parece muito a Carol Basso mesmo, elas ficam brincando que são gêmeas. Houve uma fanfic, a gente falou isso brevemente, mas a gente não desenvolveu isso no podcast, porque a Carol Basso é adotada e ela é de Fortaleza. E aí, a gente ficou aí, será que o pai da Isa deu uma antes de ser crente, pulou a cerca, alguma coisa? E a gente foi fazer um fact check, foi investigar, e a verdade é que não bate aí. Muito provavelmente, tudo indica que Carol Basso não é irmã de Isa Martins, minha esposa, infelizmente. Seria muito divertido se fosse. Ia ser uma baita história. Seria um caso de família legal. Não é? Ligar pro Ratinho, fazer esse DNA aí. Mas por mais que sejam parecidas, elas não são parentes, é o que parece, só o que as une é o sangue de Jesus. Deixa eu ler um comentário aqui da... Rapaz, eu abri o comentário, era pequeno, eu abri o comentário e tá gigantesco aqui. Mas se for bom, a gente lê. Mas o começo do comentário é o seguinte, é da Ana Luísa Gonçalves de Lima. O nome é grande igual o comentário. Que programa edificante. Eu estava justamente pensando sobre esses pontos e me ajudou muito a refletir sobre o que eu estava pensando e possivelmente indo numa direção errada. E aí ela
dar aqui o seu breve testemunho, né? E bem legal. Essa conversa me estimulou muito a continuar a servir meu Senhor no que ele me entregou, e simplesmente ser uma serva e não uma mulher de pastor. Acho que ela tá entendendo aqui que ela não foi chamada para isso, mas para servir de outras maneiras. Que legal, né? Que o episódio pode também ir por esse caminho. Obrigado, Ana Luísa. É um bom comentário. Coisa bonita. Tem um comentário também bem legal aqui, ó, da Ariane Maciel. Ela disse: o Iago falou uma vez no vídeo que a melhor coisa que a esposa do pastor pode fazer pela igreja é lhes entregar um marido bem cuidado. Isso virou uma chave na minha cabeça e não serve só para pastores, mas sim para a vida no geral. A melhor coisa que a esposa pode oferecer para a sociedade como um todo é um marido bem cuidado, para que ele possa desempenhar o seu potencial, porque ele sabe que outras funções estão sendo compartilhadas e geridas pela esposa. Eu falei isso no sentido de que muitas vezes a esposa do pastor, ela não entende o impacto que ela tem no ministério por meio do marido, né? Um pastor com um casamento difícil vai ser um pastor ruim. Um pastor que tá mal, que tá triste, que tá cheio de... Cara, ele vai pastorear pior. As esposas de pastores acabam que têm um ministério muito importante. Vou chamar de ministério aqui, né? Que é... Vai lá, você é um homem casado também. Os homens casados que vão nos ouvir aqui vão concordar. Ninguém tem um impacto mais poderoso sobre a nossa saúde emocional e psicológica que nossas mulheres. Ninguém tem mais poder para deixar a gente mais feliz ou mais triste que nossas próprias esposas. Então acaba que as esposas, elas têm um poder muito, muito forte naquilo que elas entregam para a igreja por meio dos maridos. Eu não estou dizendo que elas só entregam para a igreja por meio dos maridos, não é isso. Nem estou dizendo que a atuação das mulheres se resume ao que acontece por meio dos maridos. Mais uma vez que somos casados, cônjuges têm um poder muito grande de afetar, né, a qualidade de quem a outra pessoa é no mundo. Então, quando a esposa de pastor cuida bem do seu pastor, né, ela tá cuidando da igreja por meio do marido. Assim. E eu acho uma coisa que a gente acaba desprezando muito. Demais, cara. A gente pensa sobre ministério. Isso é importantíssimo na minha vida, acredito que na sua também, né? Você tem um ambiente familiar saudável, que logicamente depende de você também, mas passa pela sua esposa, né? E todo o suporte que ela dá, a gente falou do suporte aqui para gravar vídeo, né? Mas tem um suporte muito mais importante, que é o suporte para pastorear. Às vezes eu tenho que ir na casa de alguém à noite, às vezes eu tenho que trabalhar à noite, às vezes, né, eu preciso estar mais tempo na igreja e minha esposa está lá segurando as pontas para eu poder fazer aquilo que Deus me chamou para fazer como pastor, né? Então, isso é fundamental. Aquele telefonema de madrugada, aquela briga de casal 11h30 da noite. Né? Você vai no hospital, às vezes de madrugada, como eu já fui. Você vai atender alguém que quer se suicidar, como também acontece, né? E a esposa fica ali, tanto com os filhos quanto orando na batalha, né? E minha esposa também me ajuda muito no meu relacionamento com as pessoas, né? Ela tem mais esse dom do que eu. E aí ela me apresenta para as pessoas, ela vai na casa das pessoas e me leva. Então ela me ajuda demais com isso também. Legal. Vai virar uma declaração de amor aqui, essa leitura de comentários. A gente ficar se declarando com as mulheres. Tem um comentário aqui, acho que tá debaixo desse... Eu perdi na minha lista, mas decorei. Ele tá debaixo desse que tu leu. É o comentário da Vitória Mello. Vitória Mello diz assim: como assim elas têm mais de 20 anos de casadas? Elas parecem ter seus 32 anos. As irmãs estão rejuvenescidas. Então, né? Não, falaram isso pra minha esposa ontem. A gente foi pra um evento ontem, aí... vocês estão casados há quanto tempo? Tá, há 10 anos. Aí como? É impossível. É ilegal ser casado há 10 anos. Eu tô meio acabado, mas a minha mulher tá, graças a Deus, tá bem rejuvenescida aí. O pessoal sempre acha que eu e minha esposa somos muito novos. E quando a gente diz que tem 3 filhos, eles ficam: meu Deus, a gente tem 3 filhos dessa idade. Rapaz, eu não sou tão... Gravidez na adolescência. Eu não sou tão mais novo assim não, né? Mas muito obrigado. Somos jovens, mas não tanto. Outro comentário aqui, que eu acho que ela tá repetindo algo que eu falei, né? É da Tatiane AC, diz assim como o Pedro, eu não sou esposa de pastor, mas eu amo as 3 e fui muito edificada pela conversa. Gostei muito de saber como nós podemos abençoar a família pastoral. Esse é outra consequência desse episódio muito legal, né? De que mesmo que você não seja nem pastor, nem esposa de pastor, nem filho de pastor, mas você aprendeu no episódio lá, e quem não ouviu, por favor, escute, como você pode cuidar, abençoar, se relacionar com a família do pastor, com o pastor e com a família do pastor, e ser bênção na vida deles. Isso é outra coisa que igrejas devem fazer muito, devem aprender a fazer. O Davi Pedro da Luz comentou o seguinte: a primeira pessoa que percebeu o meu chamado foi a minha esposa, e o interessante é que a fala dela foi: eu não quero ser esposa de pastor. Hoje é a pessoa que mais apoia o meu ministério. Olha que legal. Legal demais. Essa percepção no caminho aí, né? Às vezes as esposas percebem o nosso chamado, às vezes as esposas percebem nossos erros e pecados a serem corrigidos, e aí quando elas entram com a gente nisso aí, cara, viram os maiores apoios que a gente pode ter de fato. Que bênção sua experiência aí, Davi. Eu ia pegar o comentário mais recente aqui, foi dado há 20 minutos pelo Suvis, alguma coisa assim. Ele falou assim: parei para comentar ainda na leitura dos comentários. E o vídeo já tá curtinho.
divertido. Então, se você tá vendo aqui a leitura desses comentários, por favor, curta este vídeo logo, dê o seu like aí. A leitura dos comentários já é muito boa também, né? Dá uma edificada aqui no pessoal, a gente troca umas ideias. Deixa o comentário aí também. O Mr. Thiago Felipe Lopes comentou: a esposa de um pastor desempenha um papel fundamental no ministério, embora a sociedade muitas vezes subestime sua importância. Sabemos que a presença de uma companheira e auxiliadora idônea é indispensável para o pastor cumprir o seu chamado. Sem o apoio, sabedoria e parceria de uma esposa dedicada, o pastor dificilmente conseguirá realizar seus deveres plenamente, pois o ministério é, em muitos aspectos, uma jornada compartilhada. É verdade, em muitos aspectos, a gente disse que a esposa de pastor não é pastora, mas ela participa da nossa vida, né? E essa nossa vida é uma vida pastoral, ela acaba relacionada muito da vida pastoral também. Exatamente. Tem um comentário que eu queria só dar uma lida, uma atenção nele, que ele falou assim, o Davidson Silva, ele disse: sou um jovem ministro casado com uma esposa com grau de autismo, fui muito edificado, Deus em Cristo os abençoe. Sabe que legal? Então, esse cuidado com a esposa do pastor, né, e com a família do pastor, ainda pode incluir esse cuidado com uma pessoa autista, por exemplo, aqui da igreja, conhecer quem é a esposa, quem é o pastor, se eles têm algum dessas, digamos, necessidades de cuidado especial, de atenção especial, talvez. E que legal. Sim. Legal, Deus abençoe o David. A esposa do pastor acaba sentindo uma pressão muito grande, às vezes, né, de sociabilidade, se ela enfrenta transtornos cognitivos variados, qualquer que seja, fobia social, autismo, alguma coisa do tipo. Às vezes existem tipos de TDAH que geram um tipo de fobia social e tal. Isso acaba sendo uma coisa muito complicada. Às vezes a igreja não sabe dessas circunstâncias que envolvem a esposa do pastor. Às vezes, se a gente tiver... O bom senso resolve tudo, né? A gente que na Manaí, a gente tem uma piada que é a regra 12. A gente fez um retiro de jovens uma vez e tinha 11 regras, e tinha a regra 12, que era o resumo de tudo, que era: não se faça de doido que tá tudo certo, né? Não se faça de doido. Então, assim, se não quebrar a regra 12, tá tudo certo. Então, assim, somos uma igreja, tá ali a esposa do pastor, a gente percebe que ela é mais retraída. Ela é uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais tímida. Não precisa nem ter transtorno cognitivo nem nada, ou ser autista, só ser uma pessoa que você percebe a personalidade mais retraída. É o bastante pra você saber respeitar as pessoas, né? E não ficar também forçando demais, sentir até onde a pessoa tá disposta a entrar em algumas coisas. A gente às vezes cria... Claro, quando o pastor ele tem alguns compromissos que envolvem certas sociabilidades, que se ele é mais tímido, mais retraído, ou até mesmo alguém com algum tipo de transtorno de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento, ele vai ter que passar por cima disso de algum jeito. Mesmo com suas limitações ou não, a igreja entende as predileções de cada pastor, mas ele tem que vencer algumas coisas. A esposa do pastor é uma pessoa que não pode ser tão cobrada assim, porque ela não é funcionária da igreja, ela não virou pastora, né, obviamente. Teve um aqui que eu achei engraçado, porque é o oposto do que a gente falou, mas que eu acho que vale muito a pena ler. A Patrícia comentou: meu pai deu um golpe reverso. Ele era seminarista e depois desistiu do pastorado. Se tornou um membro da igreja muito ativo e participante. E minha mãe ganhou um marido contador em vez de pastor. Eu disse que deu golpe na minha mulher, né? Eu ia ser contador e virei pastor. E ele ia ser pastor e virou contador. Mas é uma bênção, né? A esposa de um membro da igreja muito ativo também, alguém que vai estar do lado ali do membro ativo, sendo bênção para a igreja também, contribuindo na comunidade, nesse sacerdócio universal de todos os crentes. Seu comentário aqui é interessante, da Andréa Freire, que diz assim, ó: lembro de John Wesley, que desejou o celibato e acabou casando com uma mulher que não entendeu seu ministério. Ele causou muita dor de cabeça. Acho que homens com chamados precisam escolher esposas que sejam crentes e amem a Deus. Temos muitos exemplos de esposas de líderes, como Catarina, esposa de Lutero. Ela não ensinava, não tinha um papel eclesiástico, no entanto, foi muito útil para o sucesso de Lutero. Esse é outro mito, né, Iago, de que a esposa do pastor, ela precisa ser a líder do ministério infantil, a líder das mulheres, ela precisa ser uma pregadora das crianças, das mulheres, ou igrejas em que a mulher prega, ela precisa ser uma pregadora também, né, e não, né, ela pode ser várias dessas coisas aqui, mas ela não precisa, não há essa pressão sobre a esposa do pastor. Isso é muito importante das igrejas também terem essa noção. Às vezes ela não tem o dom para isso, ela não foi chamada para isso, né? Ser mulher do pastor não significa que ela tem o dom para essas coisas, né? É muito bom de se dizer isso, deixar claro isso, para que não haja essa pressão, né? Talvez essa expectativa da esposa do pastor ser uma grande teóloga, uma grande professora, uma grande líder. Às vezes ela vai ser só mais uma, né, na igreja, que é a esposa do pastor, e uma ovelha como outra qualquer, nenhum tipo de cargo ou de liderança. E tá tudo bem, né, como o pessoal diz, né? Tá tudo tranquilo.
Achei um comentário aqui, ó, do Matheus Souza, que é complicado. Sobre o que o Pedro disse no começo sobre pastores solteiros. Na minha igreja, o pastor presidente é solteiro. Ele já foi casado. Sinceramente, é um dos homens que mais me surpreendem no evangelho. As suas palavras são cheias de graça, ensinamentos e redenção. Aqui é uma treta medonha, hein, Eu não tava falando disso, né? Mas já que eu tocou nisso, tem que analisar o caso, né? Pastores solteiros. A gente não sabe o caso exatamente, o que aconteceu, desse divórcio. Nossa postura aqui, você sabe qual é, né? A gente acredita muito que pastores devem ser líderes, exemplos, modelos de família para as suas igrejas, como Paulo cobra quando escreve a Timóteo, quando escreve a Tito. Então, um pastor que está divorciado, é muito improvável que ele seja um modelo de família naquele momento, para as pessoas ali. Mesmo que ele seja a parte vitimada, ele sofreu um adultério, o que é que seja. Ainda assim, a minha postura é que esse cara sai do ministério, nem que seja por um tempo, não é? Para avaliar direitinho, para ele se recuperar e tal, e depois, no caso, assim, pensando nele como alguém que não foi a parte culpada, né? Ele não foi adúltero ou algo do tipo e tal, né? Nesses casos já é muito mais severo aí o modo como a gente lida com o presbítero. Mas no caso ele ser uma parte vitimada, minha mulher me largou porque ela é ruim mesmo, e o pastor tava fazendo tudo direitinho. Ainda assim ele tem que sair por um tempo, tranquilamente, porque ele não cuidou da família dele de forma apropriada. Mas é um homem que prega bem, que é maduro, que a palavra dele é beleza, deve ser um crente, um homem fiel. Mas mesmo assim a função do ministro não é só ter uma boa pregação, ele tem que ser também um modelo completo de vida. E aí é o tipo de coisa que acaba faltando, né, quando esse tipo de coisa acontece, infelizmente. Sim, acho que é bom pontuar esse comentário só pra gente não normalizar isso, né? Eu creio que o texto Marido de uma Só Mulher não fala que quem está no segundo casamento, quem se divorciou, jamais poderá exercer o ministério, que pra mim ali, né, é a fidelidade conjugal que tá em jogo, mas ainda assim, né, é algo muito sério pra gente olhar, principalmente se você tá no ministério e se divorcia estando no ministério, né? Então tem algo que precisa ser analisado aí, também concordo com a sua visão. Não pode ser normalizado e há um período aí de tratamento, de transição que tem que ser feito, né? Então esses foram os melhores comentários aqui, quase todos que a gente leu, os mais importantes. A gente dá bastante atenção aqui pra vocês, deixe seus comentários e hoje vamos para um papo excelente sobre a mídia persegue os evangélicos. Vamos descobrir falando com personagens da mídia hoje. Iago, eu tô doido pra ler os comentários deste episódio aqui. Eu tô também, eu quero ver o feedback do pessoal. Como disse Reverendo Augusto Nicodemos, eu quero ver o circo pegando fogo. A gente já viu, né? A gente viu, o pau vai quebrar hoje, eu quero ver a opinião de todos vocês. Assistam aí e comentem, porque eu quero ver os comentários, façam valer a pena. Não vejo a hora de respondê-los. Vamos lá, ouça até o final, já deixa aquele like poderoso e simbora. Mais uma vez quero dar as boas-vindas às nossas convidadas, muito bem apresentadas pelo Iago, e pra mim também é uma honra estar falando com vocês. Meninas, acompanho, só não conhecia a Balossier, as outras duas aqui já conheci de acompanhar, troquei umas ideias, acho que com a Maria Clara sobre Harry Potter, eu acho, no Twitter uma vez. Acabei de defender, Enfim, há 2 semanas eu defendi minha dissertação de mestrado em ciências da religião sobre Harry Potter. Foi algo que você falou sobre isso mesmo há algum tempo atrás. Gente. É outro podcast, gente. Não é coisa do capeta, não, Harry Potter. É outra conversa, mas gente. Fala depois. Vou começar a acompanhar também a Balossier. Ana Virgínia. Vou falar Ana Virgínia. Virgínia. Gosto do freguês. Né? Virgínia. Mas, gente, honra demais estar falando com vocês. Eu vou começar pedindo que vocês, então, se apresentem. Eu acredito que boa parte da nossa audiência talvez não conheça vocês ou algumas de vocês, né? Vocês estão trabalhando um pouco mais no lado político, social, religioso, da mídia, né? Talvez o pessoal aqui mais de igreja não tenha esse contato. Então, por favor, fiquem à vontade, se apresentem, o nome, a profissão onde vocês estão trabalhando, a fé de vocês, a relação com o jornalismo que cobre a religião ou a política, alguma coisa assim. Enfim, fiquem bem à vontade para se apresentar, para que o público aqui possa saber mais sobre vocês. Primeiro, meu nome é Maria Clara Vieira Rousseau, né? Já todo mundo sobre meu nome, Rousseau é meu nome de casada. E também não é lá muito chique, assim, porque na França Rousseau é tipo um símbolo, né? Aqui é muito chique, mas assim, lá fora não tem nada demais. E eu sempre brinco que é o meu sobrenome secular revolucionário, que é pra dar uma equilibrada, porque meu sobrenome escolástico, que é o Aquino, fica escondido, né? Ele é o mais bonito, mas é o que eu deixo ele escondidinho, que é pra dar uma disfarçada. Aquino Rousseau. Aquino Vieira Rousseau. Eu tenho um sobrenome escolástico, um sobrenome barroco e um sobrenome revolucionário, que é pra dar uma equilibrada. Bom, eu sou formada em jornalismo na UF Paulista, né? Sou natural de Lorena, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, que não por acaso é um cinturão católico, né? Acho que a Ana conhece bem, né? É uma região. Tem minha cidade, é vizinha de Aparecida, vizinha de Guaratinguetá, que é a terra do Frei Galvão, vizinha de Cachoeira Paulista, que é a terra da Canção Nova, né? A minha família é toda católica, né? E vai desde da Canção Nova até o Opus Dei.
né? Eu cresci nesse meio, cresci católica, continuo católica e entrei para o jornalismo com o interesse de trabalhar cobrindo religião. Acabou que assim, minha carreira tomou outros caminhos, sempre falei de religião, sempre estive envolvida com isso, mas eu acabei cobrindo um pouco de tudo. Fui repórter da Veja por 5 anos, quase 6, né, considerando o estágio. Depois fui editora da Gazeta do Povo por 2 anos. Aí tive minha primeira filha, passei a trabalhar por algum tempo como editora católica, fazendo alguns freelas em outros lugares. E agora eu sou diretora de comunicação numa ONG chamada Family Talks, que trabalha para políticas públicas que fortaleçam as famílias. Não no sentido guerra cultural das ideias, né? É uma coisa um pouco mais ampla, mas acho que não é o momento. Fica o convite para que vocês conheçam a ONG, mas não é o momento de falar longamente sobre o assunto. Então, assim, acho importante desenhar o meu lugar de fala, né? Desde que o Iago me convidou, eu falei para ele, olha, Iago, é importante dizer aqui, entre as nossas participantes aqui, eu sou a que está mais afastada da imprensa, do ponto de vista de estar ali cobrindo, produzindo, fazendo. Eu acompanho, claro, uma parte do meu trabalho, importante, né, tá ligado no que tá acontecendo, sendo dito. Inclusive, enquanto estava trabalhando com editoras católicas, eu também tive que acompanhar, e assim, você acaba prestando atenção nos maneirismos, nos erros, nos acertos da imprensa quando se trata de cobrir a religião, mas apesar de ter tido alguns anos de experiência cobrindo religião, escrevendo sobre a Lagoinha, na época da Damares, sobre católicos tradicionalistas, enfim, outras, entrevistando um monte de padre, fazendo matéria sobre o assunto já tem algum tempo. Depois, inclusive, passei por um jornal conservador, que é bastante alinhado, de modo geral, com o pensamento cristão mais conservador no Brasil. Mas eu prefiro, nesse caso, um jornal conservador, mas o pensamento cristão tradicional, né? Então, eu acho que eu passei... Esse foi o meu trajeto, mas é importante pontuar onde eu estou agora. Então é isso, vou passar para Ana. Opa, tudo bem? Já quero conhecer a sua ONG, Maria, fiquei curiosa. Bom, vamos lá. Eu sou a Ana Virginia Balucier, eu sou carioca, talvez vocês tenham percebido isso um pouquinho assim, pelo meu sotaque, talvez. Bom, primeiro meu contexto religioso, como a Maria Clara falou, eu acho bem legal a gente delinear de onde a gente parte. E a minha família é uma típica família brasileira com esse self-service de religião, né? A gente tinha, meus avós, eles trabalhavam num terreiro espírita, num terreiro de Umbanda, também eu em casas espíritas. Minha família toda era batizada no catolicismo. Ao mesmo tempo, agora, definitivamente, temos uma leva considerável de evangélicos na família que partiram dessa onda aí de conversão. O meu primeiro parente convertido, ele era um parente bem próximo de mim, da minha infância, pelo menos com a vida inteira, mas ele acabou enveredando para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e chegou a ser uma espécie de braço direito do NEM, um dos maiores traficantes do Rio. Ele, enfim, era o líder do tráfico na Rocinha. Até que ele se converteu. E foi a primeira pessoa da família que se converteu. Isso tem uns 20 anos, talvez. Não foi a única. Eu cresci, então, nesse universo aí meio superpovoado brasileiro, com muito sincretismo, de certa forma, mas a vida inteira eu estudei até a primeira série do Fundamental no colégio São Tomás de Aquino, em homenagem a Maria Clara, mas a vida inteira, enfim, no fundamental, no ensino médio, eu fui para uma escola metodista, sem entender que ela era evangélica. Eu acho que o Brasil dos anos 90, 2000, ainda não tinha muito essa questão midiática de uma forma tão forte. Os evangélicos era quase como se fossem apenas a Igreja Universal. Então eu estudei a vida inteira, aprendendo sobre John Wesley, Calvino, todo mundo, sem entender que isso fazia parte de um movimento maior, que logo iria se expandir no Brasil. Eu apenas achava que John Wesley, além de todo o fundamento, enfim, teológico que ele tinha, que a religião metodista proporcionava, parecia muito com o senhorzinho da veias Quaker, sabe, aquele catálogo. Então, a minha ligação com religião não era tangencial, porque sempre foi uma parte importante da minha vida, mas como campo de estudo, pesquisa, não era grande coisa, até que eu entro na Folha de São Paulo como trainee em 2010. Assim que eu saio do programa de treinamento, eu vou para a editoria de política do jornal, eleição presidencial, e a gente achava que aquela eleição era polarizada na época, ingenuidade nossa. Era Dilma Rousseff contra José Serra. E tinha duas coisas interessantes nessa religião. Tinha uma coisa chamada o efeito fariseu, que acadêmicos depois, enfim,
delinearam sobre essa expressão, de que era a ideia de que candidatos que falassem muito em nome de Deus, sem passar autenticidade, cometiam esse efeito fariseu. E na época isso foi colocado na conta de José Serra, que é até um santinho falando de que Jesus Cristo é a verdade, chegou a distribuir. Sabemos que o Serra não era exatamente um cara com uma religiosidade muito aflorada. E ao mesmo tempo era a eleição em que o aborto, pela primeira vez, chegou de uma forma muito vigorosa no debate eleitoral. Então, como novata na editoria de política, eu basicamente fui incumbida de acompanhar nas igrejas evangélicas e também em cultos evangélicos e em missas católicas, a maioria, enfim, cristã do país, o que estava sendo falado sobre aborto. E foi aí que eu comecei a fazer essa cobertura religiosa pela Folha de São Paulo até os tempos de hoje, quando a gente brinca assim, a Ana talvez seja a que mais cobre, assim, é porque era muito raro alguém cobrir religião de uma forma mais sistemática. E foi uma tarefa que eu me coloquei, na verdade. Não foi pedido do jornal específico, o jornal abraçou essa minha ideia, mas foi porque eu vi que tinha um vácuo, uma várzea aí nessa cobertura. A gente pode falar isso mais pra frente, eu não vou me estender muito, mas era essa ideia de que quando a gente falava da fé evangélica, a gente podia tratar de uma forma denuncista, em cadernos policiais, assim como o pastor que manipulou os fiéis e os roubou, ou de uma forma meramente política, né, as alianças políticas, e eu senti uma falta de uma cobertura mais avançada. Isso tudo para desembocar em 2024, uma rapidíssima autopubli, em que eu lanço um livro, O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos, pela editora Todavia, que condensa todos esses anos aí de jornalismo cobrindo os evangélicos. E é isso, eu vou passar agora pra você. Você que tá assistindo pelo YouTube e viu a capa do livro aí aparecendo aí na tela, certamente vai ter um link aí na descrição pra você ir atrás se você tiver interesse. Eu tenho 2 filhas também, então por favor colaborem aí nos direitos autorais, porque preciso criar 2 filhas agora. Isso aí. Cheguem junto aí comprando o livro da moça. Bom, eu sou uma TV. Alguns de vocês que estão aqui me conhecem do tempo que eu frequentei a IBAB, que o pessoal prestava muita atenção em mim, tudo que eu falava, o pessoal falava, eu te vi lá no culto. Eu frequentei a IBAB durante 4 anos. Eu fui criada em colégio católico, a minha avó foi criada em colégio católico, eu fui criada em colégio de freira para ser freira, só que depois rejeitaram a minha admissão. Foi uma das maiores injustiças da Igreja Católica brasileira, eu considero. Que eu tenho vocação total. Não, na época o que o Frei me falou, o Frei falou para mim que você ter uma vida religiosa não é uma questão de fé, é uma questão de subordinação, e que eu nasci insubordinada. Portanto, eu seria uma ótima cristã e uma péssima freira, mas é o que eu queria. Ao mesmo tempo, na minha família, a minha tia tinha terreiro de candomblé, meu tio era da Federação Espírita, eu conheço essas religiões bem, eu visitei templos religiosos assim, no mundo inteiro, sempre por curiosidade minha e sendo católica. Após o batizado do meu filho, que foi lá na igreja do Padre Júlio, aliás, é que eu tive uma desilusão e fui para Júlio Lancelotti? Aí que eu fui para IBAB. Aí eu falei, não, deu isso aqui para mim. Mas, enfim, a religião também tem a ver com costume. Eu tinha a questão da comunhão, para mim é muito importante. Os santos são muito importantes. Eu não conseguia viver a fé evangélica, tanto que eu nunca me batizei. Eles me chamaram 500 vezes, eu nunca me batizei, porque não conseguia viver aquela fé. E aí a Denise, nossa amiga de lá, da Gazeta do Povo, sabe, Maria Clara, Denise ficou me enchendo as paciências, volta filha, a Denise é muito católica. E aí voltei. E também trabalhei na área de política com religião muitas vezes. Primeiro eu fiz parte da equipe que erradicou a polio em Angola no ano de 2012. E a resistência maior que a gente tinha ali era de líderes religiosos, tanto cristãos quanto animistas. Então foi aí que a minha habilidade com política começou a enveredar pela fé, porque eu tinha de fazer os acordos com esses líderes religiosos, tanto cristãos quanto animistas, que já tinham dito ou que a vacina era coisa do diabo, ou que a vacina era coisa do branco para escravizar o preto, e eu tinha que fazer a saída honrosa dele para ele convencer o próprio rebanho a se vacinar. E consegui isso inúmeras vezes. Aí logo em seguida eu fui trabalhar na Change.org aqui no Brasil. Depois que eu voltei para o Brasil, tive meu filho e eu trabalhava com um cara que tinha sido chefe da campanha do Obama, chefe de comunicação. E eu fiquei muito curiosa com algumas coisas dos discursos, eu gosto muito de estudar discurso. E aí ele falou assim para mim, você sabia que esse discurso do Obama, isso aí é discurso batista, isso aí é discurso de púlpito.
Eu falei, oi? Eu não tinha nunca estudado discurso religioso do evangelho, que a partir daquele momento, 15 anos atrás, eu comecei a estudar esse tipo de discurso. E também depois assessorei vários políticos cristãos, mais de uma linha que a gente fala que é o cristão que a elite brasileira aceita nos salões de festa, né? Carlos Bezerra Júnior, da Comunidade da Graça. Esse foi assessor dele mesmo. E assessorei vários outros fazendo trabalhos. Eu assessoro muitos líderes religiosos com a questão de liberdade religiosa e a questão de conflitos de imagem. E eu trabalhar mesmo hoje, eu trabalho com cobertura política, cobertura de opinião, e consigo não ter religião nisso, porque eu estou ao mesmo tempo no UOL, na Gazeta do Povo e no Antagonista. Então, nas 3 religiões políticas que a gente tem hoje, direita, esquerda e isentão, eu tô cobrindo ali. Muito bom, gente, ouvir vocês. Gente, essas foram, de longe, essas foram as introduções mais longas da história do podcast, mas as introduções mais legais da história do podcast. Que bom, a gente fica feliz. É muita história legal, gente, que coisa boa. Eu queria dizer, gente, todo mundo, vamos deixar o dia todo off hoje. Eu vou pagar uma babá pra vocês aí, todo mundo que precisa de ajuda, só pra ouvir essas histórias o dia inteiro, assim, é muito legal. Gente, vamos lá. Eu vou perguntar como alguém que é evangélico, certo? Essa é a primeira pergunta. Então, a gente tem percebido, aliás, isso já é clichê, de que o povo evangélico é um povo hoje muito influente politicamente e socialmente. É um grupo enorme e que tanto direita quanto esquerda, todos os partidos e candidatos têm tentado pegar uma fatia desse público. Por conta disso, a mídia dá um foco especial nos evangélicos. Mas qual é uma crítica que nós evangélicos, ou pelo menos eu vejo muito se fazer entre os evangélicos? De que quando a mídia tenta explicar o fenômeno evangélico ou descrever algum tipo de denominação, de grupo evangélico, há uma caricatura muito grande. Há informações, assim, bem descontextualizadas, às vezes erradas. Essa é uma crítica que eu escuto muito, vindo da minha própria igreja ou das igrejas que eu conheço. Queria a opinião de vocês sobre isso. Vocês enxergam isso? Vocês enxergam que parte da mídia ou um veículo qualquer, eles não têm o cuidado na hora de falar sobre as diversas religiões, mas vamos manter aqui mais sobre o evangélico, sobre o cristão. Há esse tipo de falta de informação, falta de contexto, e como vocês acham que o jornalista poderia ser mais assertivo nessas afirmações sobre o mundo evangélico, sobre os evangélicos em geral? Não, mas eu acho que eu posso começar nessa, assim. Acho que primeiro a gente pode falar rapidamente, historicamente, isso não é uma coisa que vem de hoje. Quando a gente pega os jornais dos anos 80, 90, a coisa mais comum era a gente encontrar menções aos bispos, em geral o bispo Edir Macedo, né, entre aspas, porque como se o bispo legítimo fosse apenas o bispo católico, o próprio Deus o ungiu como um bispo, ou o Papa também, mas quando era uma nomenclatura evangélica, precisava dessa ressalva, da autenticidade, né, e também as igrejas não eram igrejas, eram seitas. A seita pentecostal, a seita neopentecostal foi uma categoria que surgiu depois também. E como que a gente pode trazer isso para os dias de hoje? Então tá se essa ou má vontade, ou incompreensão, ou um baião de dois entre as duas coisas ainda persiste. Primeiro eu queria chamar atenção para uma coisa importante que só agora tem começado a mudar, e também tem a ver com o perfil, enfim, racial, social, enfim, das redações. Quase não tem evangélico na mídia tradicional. Isso é importante de falar. A gente vem lutando por representações mais justas de vários, de questão de gênero, questão racial. A questão religiosa é uma coisa que a gente fala pouco, mas é importante na hora que a gente transpõe isso para... Olha, eu falando pro papel como se fosse, enfim, pros sites, pra TV. O papel é uma coisa que eu acho que a galera sub-20 nem sabe o que é mais. Mas isso vai resvalar em uma série. Eu vou chamar a atenção de primeiro duas coisas que eu acho que muita coisa parte da ignorância, no sentido de incompreensão, de não conhecer mesmo. Por exemplo, é muito comum você colocar em uma matéria que foi lá o pastor, o bispo ou o fiel, e ele rezou por alguma coisa. Isso é uma coisa que você vê com certa frequência na mídia. Eu não preciso explicar nesse podcast que evangélicos não rezam, não oram, oram, e enfim, o porquê disso também, eu acho que aqui é bem conhecido para esse público. Ao mesmo tempo, outra coisa muito comum, que aí talvez eu acho que seja um erro recorrente, que talvez o que eu mais implique. Neopentecostal
Eu não acho que isso parte de uma, digamos, de uma indisposição proposital, sabe? Uma picuinha. É ignorância mesmo. Como as pessoas, como a mídia secular usa neopentecostal como sinônimo. Primeiro, é um rótulo pejorativo, é um rótulo que inexiste nas igrejas praticamente. Tem uma fala do pastor e teólogo Ronilson Pacheco no UOL, num artigo que eu gosto muito de citar, ele basicamente falando, olha, se você for numa igreja evangélica e perguntar pro crente o que você é, ele vai falar um monte de coisa. Eu sou pentecostal, eu sou renovado, eu sou reformado, eu sou protestante, eu sou evangélico apenas, mas ele nunca vai responder que ele é neopentecostal. Lembrando que isso é uma categoria que surgiu como uma ferramenta das ciências sociais, de sociólogos. Ela foi, digamos assim, popularizada numa tese de mestrado do sociólogo Ricardo Mariano, da USP, que servia para você identificar, para você fazer aí um corte de uma nova onda, da terceira onda pentecostal, mais filiada à teologia da prosperidade. Fazia sentido esse rótulo como uma ferramenta da academia. Mas hoje, esse próprio sociólogo, ele não gosta mais de usar, porque ele acha que as fronteiras entre o que é uma coisa e outra ficaram porosas demais para você determinar o que é neopentecostal, mesmo nessa classificação acadêmica, o que seria o pentecostal. O mais comum que a gente escuta é que o Silas Malafaia, ele é o representante dessa galera neopentecostal que quer dominar o Brasil, porque a teologia do domínio, convenhamos, explica tudo, para muitos seculares, né? Quase uma erva daninha que vai tomar tudo. Eu tenho algumas ressalvas aí com essa teoria. Então, existe a incompreensão dos jornalistas, também refletida por, já que essa palavra é uma palavra da moda em outras questões de identidade. Eu não vou falar identitarismo, que também ficou uma palavra já pejorativa aí, para você terminar com algumas causas bem justas da sociedade. Mas falta um pouco de letramento também religioso nas redações. Eu acho que as pessoas desconhecem os significados. Fora isso, existe também um resiliente preconceito com essa imagem, sobretudo do pastor, da liderança evangélica, né, que, enfim, mas também com essa ideia de que o fiel, o crente, é sempre essa ovelha do rebanho que é manipulada por um pastor inescrupuloso, como se não tivesse nenhuma possibilidade de autonomia da fé por parte dele. Então, acho que vou abrir espaço para todos falarem, mas eu acho que a gente tem uma cronologia aí que é verdade, que existe esse desconhecimento, acho que na maioria por incompreensão, ignorância mesmo, mas também alguma má vontade ainda. Isso, porém, está mudando. Quando eu falei que os perfis das redações estão mudando um pouco, eu acho que o fato de você ter mais profissionais negros, mais profissionais vindos de lugares periféricos, uma demanda de redações que antes eram muito brancas e elitizadas, isso tem mudado um pouco, porque a base evangélica é, sobretudo, enfim, negra de classes baixas, né? Então isso traz mais evangélicos para a conversa. Então isso vai trazer, ao mesmo tempo, uma pluralidade religiosa que não sei se é copo meio cheio aqui, se é um cálice meio cheio, mas que vai resvalar aí numa cobertura menos ignorante, no sentido da palavra mais literal aí. Pessoal, eu vou tomar a liberdade de seguir a Ana Virginia, porque eu acho que a Amadá, como também está dentro da imprensa, tem bastante coisa a acrescentar, e eu acho que o meu ponto é um pouco restrito, né? Não vai tanto além do que o que a Ana comentou. A Ana falou de um ponto que eu acho, assim, são duas vertentes, dois problemas distintos que se esbarram, e o primeiro eu achei que ela descreveu bastante bem, né? O primeiro é um problema técnico, né, de desconhecimento técnico mesmo, né, como a Ana comentou. Você olhar para o mundo, jornalistas que por não estarem no mundo religioso, por não serem religiosos, e eu falo aqui do ponto de vista católico, isso acontece também, assim, existem cada vez menos no Brasil católicos praticantes em religiões, menos ainda, né? Vai ver uma pessoa que eu não me lembro de trabalhar com católico praticante, salvo depois na Gazeta do Povo, mas durante a Veja, assim, lidando com colegas de outras redações, eu não me lembro muito de esbarrar em católico praticante, salvo porque fala, não, eu sou praticante sim, eu vou à missa uma vez por ano. Enfim, eu acho, assim, a gente tem esse problema técnico, né, e aqui eu me recordo de situações que eu vivi na redação, assim, né, uma vez eu assinei uma matéria sobre católicos tradicionalistas e eu tive que brigar muito para que o título não fosse sexo só depois do casamento e véu na missa. Conheço os católicos tradicionalistas. E eu falando, gente, sexo só depois do casamento, vocês podem achar a coisa mais engraçada do mundo, mas ela é uma coisa que está prevista no catecismo da igreja. Que as pessoas pratiquem pouco, ela se aplica a todos, ela deveria se aplicar a todos os católicos, não é uma coisa restrita. Então, se você for na Canção Nova, em qualquer grupo de católicos um pouco mais praticantes, você vai ver pelo menos a tentativa, a pregação disso. E se você for no meu evangelho, você vai ver isso a rodo.
né, assim, então eu já tive que argumentar longamente com chefes para explicar por que sexo depois do casamento não é específico de católicos tradicionalistas, se não é um traço marcante. E eu me lembro de uma outra situação que eu estava participando de um evento de jornalismo, estava ouvindo uma repórter dizer, não, eu estou fazendo uma matéria sobre os arautos do evangelho, e eles são uma coisa assim, meio canção nova, mas meio Opus Dei. E eu falei, meu Deus, ela acabou de dizer que o Britney Spears é uma coisa meio Evanescence, meio Lady Gaga, sabe assim? Eu olhei e falei, que isso? Ok. Assim, eu não era íntima da pessoa, só tava assistindo a conversa, eu fiquei quieta e falei, vamos ver quem vai sair daí. Então, eu achei engraçado, assim, você vê que é desconhecimento técnico mesmo, né? A outra coisa o que eu achei mais interessante na fala da Ana, que eu acho que é o ponto onde eu vou trazer até para tentar responder essa pergunta se a mídia persegue os católicos, os cristãos, os evangélicos ou não, a mídia persegue o cristianismo, é um problema de premissa, né? O ponto que a Ana falou, que é um pouco da má vontade, que mesmo quando se tem o conhecimento técnico, persiste alguma má vontade em entender como que os cristãos se veem, entender o que a gente chama dentro do cristianismo de cosmovisão cristã, né? Como que eles entendem a si mesmos, mais do que como a gente, quem está por fora, tenta entender o fenômeno. E eu acho que, assim, para responder essa pergunta, né, se a imprensa persegue o cristianismo, falo por mim, Maria Clara, acho que essa experiência vai bater com a da Ana e com a da Madá, apesar de serem muito mais longas e profundas do que a minha. Eu nunca vi numa redação um chefe dizer que vai fazer essa matéria para espizinhar ou para perseguir ou para destruir o cristianismo, assim, nunca aconteceu. E olha que já tive que lidar com debates em redação que partem dessa profunda incompreensão e de profundos preconceitos com o cristianismo. Eu queria trazer, assim, da posição do lugar de fala de quem não está mais produzindo a imprensa, mas quem está consumindo, que acabou de sair de um mestrado em ciências da religião, que eu acho que esse problema da perseguição, muita gente entende por perseguição, e eu não acredito que ela seja deliberada, né? Não acho que dá pra gente chamar de perseguição, é que ela é um problema de premissa. A mídia, ela é secular. E quando eu falo secular, aqui, gente, eu não tô fazendo um xingamento, né? Que eu não tô xingando, dizendo que ela é ruim, que isso é um problema, mas ela é secular, ela tá imbuída num pensamento secular. Eu estava lendo essa semana um livro do Corção, que é um pensador católico, e me fez pensar muito nessa conversa que a gente ia ter hoje, estamos tendo aqui. É um livro que ele está falando contra a lei do divórcio. E é muito engraçado, porque a lei do divórcio, até para mim, Maria Clara, assim, para mim é tipo óbvio, gente, divórcio, sabe? É uma coisa absolutamente normal do ponto de vista civil, né, ainda que não do ponto de vista religioso, mas ele está explicando no começo, né, assim, para além da questão do divórcio, por que é difícil você entrar numa conversa com o mundo secular. Ele fala, não podemos conversar porque justamente nos dirigimos a um público imbuído da linguagem liberal burguesa ou da sua antítese totalitária, que eu uso o termo liberal burguesa de um jeito interessante, né, do ponto de vista, a linguagem secular mesmo, que é herdeira do liberalismo, né, assim, não estou falando aqui liberalismo econômico, não estou entrando nessa treta, né, longa, mas a própria ideia da autonomia do indivíduo, todo aquele liberalismo filosófico que nasceu, construído, desde principalmente da Revolução Francesa e tudo mais. E ele continua, temos de falar dentro de uma civilização contra os seus próprios critérios. Eu acho essa frase brilhante, porque isso retrata um pouco do problema que a gente tem quando um profissional do mundo secular vai falar, quase sempre, né? Assim, a gente tem exemplos diferentes, mas qual que é o problema de fundo que está por trás? Quando a mídia secular tenta abordar o problema religioso, aquela parte de critérios muito distintos. É muito difícil a imprensa ver, por exemplo, e acho que a Ana pode tratar bem desse assunto, a gente está vendo uma redução nisso que a Ana comentou, né, colocar o bispo evangélico entre aspas, né, esse tipo de erro, como eu comentei, né, de comparar o Opus Dei com o Arauto do Evangelho, com renovação carismática, existe bastante, mas está diminuindo aos poucos porque a gente está resolvendo esse problema do conhecimento técnico, né, a imprensa está se dando conta de que ela não conhece as religiões do ponto de vista técnico. O problema é que ela ainda é muito avessa às pautas que as religiões defendem. Né? Assim, para mim sempre foi muito claro que a mídia é muito menos problemática com o cristianismo, senão com as questões defendidas pelos cristãos, como o aborto, por exemplo, né? Então, quem defende o aborto? Quer ver
um termo que até hoje, assim, a Ana comentou do neopentecostal, um termo que me dá urticária toda vez que eu vejo é o ultracatólico. Que raios é um ultracatólico, assim? Eu tô pensando aqui se eu já cometi um ultracatolicismo, assim, nas minhas matérias, perdão. Ultracatólico, de verdade, é um negócio que me dá um treco, assim, tipo, eu falo, o que é um raios é um ultracatólico? Né, assim, mas é um católico de extrema direita, aí você vai ver as pautas da pessoa, elas são bastante sociais, mas ele é bastante iliberal, a gente vai falar de o Viktor Orbán, a Hungria, outros líderes, enfim, eu fico, mas que raios é um ultracatólico? Não, mas é um ultracatólico, ele defende o aborto e ele entende que a homossexualidade é pecado. Tá, papa, então é um ultracatólico, entendeu? Enfim, é um termo que me tira da bênção. E provavelmente, Maria Clara, lembrando agora, eu prometo que eu só botei ultraconservador, mas provavelmente deve ser também uma questão até de tamanho de título, né? Do tipo, ultraconservador católico não cabe. Então, por que não a gente não pode fazer esse fatiamento aí irresponsável? Não duvido nada. Sim, não, exatamente. E vou te falar, Ana, isso é uma coisa que eu até conto pros meus amigos que vêm falar assim, a mídia fez isso. Eu falo, cara, você não sabe quanta bobagem não é dita na imprensa por pressa, por falta de título, falta de espaço, falta de tempo. Mas enfim, né, isso é outra conversa. Eu acho que, assim, tem esse problema de premissa, né, assim, você entender como um católico enxerga o mundo, como um cristão. Eu tô falando como católico porque é o que eu experimento, mas eu vejo que são termos que impactam, que estão diretamente ligados aos evangélicos, né? O problema do aborto, o problema da teoria queer, eu acho que até mais abrangente, das questões de gênero de forma mais abrangente do que meramente o casamento gay e tudo mais, né? Assim, até porque a gente está numa era do debate em que isso é muito mais amplo, né? Se trata da própria definição do que é uma mulher, o que é um homem e tudo mais. Em defesa da Balucier, eu pesquisei aqui, ultracatólico Balucier, e não tem nenhum resultado, tá? Olha agora só que bom, não, Ana, isso eu faço coro ao Iago, assim, a Ana é uma pessoa que faz um grande trabalho em coberturas religiosas, e justamente tanto pelo conhecimento técnico, porque existe também essa tentativa de ter boa vontade, né, entender. Eu acho que, aí voltando pro meu ponto da questão secular, a mídia é secular, e eu me lembro de uma fala que uma vez eu ouvi da Claire Lehmann, que é uma jornalista australiana, ela estava se referindo ao Islã. Mas eu acho que isso se aplica aos evangélicos, aos católicos, a todo mundo que tem uma religião a sério, né? Uma religião praticante, que lembro que ela estava dizendo num podcast, nós ocidentais somos muito cegos pelas coisas que movem as pessoas que têm uma religião. E eu achei muito interessante essa fala dela, porque ela confessou, assim, de muita boa vontade, essa cegueira, no sentido de entender o que leva uma pessoa a defender um tema, como que esse pensamento pode ser entendido, assim, o que traz tudo isso, o que a gente chama de cosmovisão, né? E assim, isso não sou eu que falo, tem vários sociólogos importantes. O pensamento secular, ele é intrinsecamente, naturalmente, tão proselitista quanto o pensamento cristão, né? E eu acho que é uma hipocrisia dizer o contrário, porque é como se eu dissesse que, assim, eu sou católica, mas eu não quero que o Iago seja católico. Mentira, claro que eu prefiro que o Iago seja católico. Se você é um católico de verdade, você prefere que as pessoas pratiquem, professem a sua religião, porque você acredita que ela é verdadeira. A recíproca é verdadeira. O Iago também prefere a recíproca é verdadeira, a gente se gosta mesmo assim, isso existe espaço pro respeito, pro diálogo interreligioso. Mas se eu conversar com qualquer amiga minha secular e eu falar, cara, eu não tomo pílula, né, por exemplo, elas vão falar, cara, te respeito, mas acho uma maluquice. No fundo, eu preferia que você pensasse diferente, sabe? Assim, isso é natural do pensamento humano. Se você acha que você tem razão num ponto, você desejar e buscar convencer o outro de que você está certo. Existem limites para esse convencimento, né? Assim, uma coisa é eu defender que, assim, que o Iago seja punido por ser evangélico, que ele não possa defender a Igreja Batista na praça pública. Outra coisa é eu não querer que ele tente me converter, isso é normal, né? Assim, isso é parte do pensamento, e é por ser parte do pensamento da vida normal em comunidade que o pensamento secular da imprensa, né, ou das pessoas que estão na imprensa, porque eu gosto de falar, imprensa, existem jornalistas e jornalistas, né, enfim, Ana e Madá sabem disso muito melhor do que eu. Mas, de modo geral, em se crendo que a imprensa tem esse pensamento mais secular, é natural que ela defenda as coisas e as pautas que partem dos pressupostos do pensamento secular, né? E é por isso que eu falei essa frase do Corção, porque é onde eu entendo que gera esse conflito tão grande. Se a partir do pensamento secular eu defendo o aborto, é muito difícil que eu entenda, que eu consiga entender o que está na cabeça de uma pessoa que está lutando contra o aborto. E é onde eu acho que, assim,
Eu acho que a imprensa é livre para ser secular e para defender as próprias pautas, mas que se a gente quiser ter uma relação mais saudável entre a imprensa, entre a mídia e os religiosos, que pareça, pelo menos, que não dê esse ar de perseguição, isso que acaba fazendo com que os católicos chamem de perseguição, seria duas coisas. Olhar com um pouco mais de boa vontade para essa cosmovisão. Vou dar um exemplo, né? Olha essa pauta do aborto, que é para lá de complexo. Eu confesso que eu já ficaria... É claro que assim, isso para mim, pra gente é nível básico, para quem é contra o aborto. Mas eu já ficaria muito feliz, e tenho essa conversa no nível pessoal com amigos, eu nunca vi ela se reproduzir em nenhum veículo, que a gente tentasse responder essa pergunta, por exemplo, beleza, a imprensa é a favor, a imprensa ou jornalista, quem quer que esteja escrevendo um jornal específico a favor da legalização do aborto de 12 semanas. O que a gente faz? Tô só dando uma pergunta hipotética, tá, gente? Mas o que a gente faz se por 300 infortúnios, assim, as milhões de tragédias que antecedem uma adolescente, a situação de uma adolescente grávida que vai procurar um aborto? O que a gente faz quando essa gravidez já chegou, sei lá, em 20 semanas, em 24 semanas, é uma criança que tem sem ciência, por exemplo, e essa pessoa chegou no hospital, como que a gente vai fazer? A única solução é, de fato, realizar esse aborto? Será que tem alguma forma? Assim, eu não pretendo responder essa pergunta aqui, mas esse é o tipo de conversa que já mostraria uma mínima boa vontade, não apenas com o cristianismo no ponto de vista técnico, é católico, é neopentecostal, não sei o quê, mas com a cosmovisão de quem está preocupado com a vida da criança, entende? Eu acho que esse tipo de esforço, de tentar entender a cosmovisão, o que está ali atrás, o que está por trás, seria bastante proveitoso nesse ponto e passaria menos essa impressão de perseguição. Outra coisa que eu acho que também dificulta muito a compreensão é o fato de a gente falar do pensamento secular versus religioso, é que o pensamento secular, né, nessa frase da Claire Lema, é muito cego porque é ser um religioso, né? É muito comum a gente defender que tudo bem a religião, mas ela tem que ficar restrita à vida privada. Isso parte de uma compreensão profunda do que é ser religioso. Se eu sou religiosa de verdade, eu não quero ser religiosa só enfiada dentro da minha casa, né? Eu fico pensando nas mulheres muçulmanas, por exemplo, que na França não podem usar hijab. Como que eu sou forçada eu quero cobrir o meu cabelo na minha casa e quando eu saio da porta para fora eu preciso agir como se eu não acreditasse que eu devo estar cobrindo, né? Então, assim, é muito estranho, pra gente que é religioso, é muito estranho que você esteja me pedindo pra, não, seja religioso só dentro da sua casa. Cara, então você não sabe o que é ser religioso, né? Eu não tô dando aqui nenhuma resposta sobre como que a gente vai chegar nessa linha, né, assim, que é lícito no espaço público ou não. Tô só dizendo que essa cosmovisão é importante que a gente leve em conta o que de fato é ser religioso e como os religiosos se enxergam o mundo. E o último ponto, eu prometo que vai ser bem breve, é que eu acho que o que mais me dói enquanto católica, acho que aos evangélicos também, é o que a Ana falou, essa parte do preconceito que se transforma numa conversa jocosa, né? Assim, isso acontece, eu acho que com uma frequência maior do que quando se fala desses erros técnicos, de misturar neopentecostal com pentecostal e tudo mais. É você tratar a visão diferente da sua como uma coisa muito engraçada, sabe? Assim, um bicho meio pitoresco. Eu me lembro, e agora eu vou... E assim, falo dessa matéria porque eu conheci todos os envolvidos, né? Assim, foram meus colegas de trabalho. E as fontes da matéria também eram pessoas que conheciam, amigos queridos. Mas a gente teve uma questão recente que para mim ficou muito clara na Veja, que foi uma matéria sobre as famílias numerosas, né? Assim, você percebe ao longo da matéria, né, vários esforços, e eu acho esforços meritórios, de entender que, assim, olha, o uso de método contraceptivo é proibido pelo catecismo da igreja. Então, essas famílias não estão, ao não usar métodos contraceptivos, elas não estão fazendo nenhuma aberração do ponto de vista católico, apesar de seria uma grande exceção. E aí tem todo um cuidado em alguns pontos, mas ainda assim dá uma tirada de sarro nas famílias que decidem ter vários filhos. E assim, essa tirada, assim, de novo, a imprensa é livre para tirar sarro, tal como assim, se você vai ver uma imprensa conservadora, vai tirar sarro de várias pautas identitárias, como a Ana falou, que são muito importantes e que eu acho que prejudica muito esse descolamento, né? Mas eu acho que todo mundo existe esse espaço natural também, que é de você tirar sarro porque você não gosta, problematizando o fato da tiração do sarro em si. Mas se a gente quer avançar num debate para que essa questão da perseguição não se coloque, né, para que a gente tenha
uma conversa mais digna entre setores evangélicos, católicos e a imprensa, é importante, mais uma vez, e volta ao ponto da cosmovisão, de você entender como o religioso se enxerga, evita que você tente tirar sarro, né? Você pode achar muito diferente, mas se você tentar colocar aquilo com o mínimo de boa vontade, eu acho que essa boa vontade é importante. Eu acho que, pegando um outro ponto da Ana comentou, eu acabei de falar agora, muita bobagem é dita por falta de tempo, falta de espaço, falta de caracteres na matéria, e o problema da generalização da mídia. Eu já fiz matéria sobre evangélicos, tomei todo o cuidado que eu achei que era possível, e vieram falar comigo, puxa, você não falou dos neopentecostais, você não falou dessa nuance, e eu tive que responder, cara, não dá, né, assim, tem nuances e detalhes, coisas que não cabem nas matérias que a gente faz. Então ela é natural, mas ela pode ser amenizada, tanto pelo conhecimento, quanto com alguma boa vontade, né, de tentar não enxergar a forma como os cristãos se veem como uma aberração, como uma coisa muito estranha, ainda que você discorde dela, né? Não tem problema que a mídia discorde, mas que ela parta desse pressuposto de que é uma coisa aberração, uma coisa muito estranha, né? Acho que isso já seria um passo muito grande. Falei bastante, mas agora eu passo depois dela eu acho que eu vou querer fazer uma réplica. Deixa eu mandar uma réplica rápida. Não. Exato, mandar vai fundo. Olha, eu acho o seguinte, que a questão do preconceito da mídia com evangélicos, ela se amenizou bastante ao longo dos anos, tanto é que recentemente a gente pode ter uma posição na mídia como a da Ana Virgínia, que é uma pessoa que foi treinada para cobrir política e que cobre com a mesma seriedade o universo das religiões. Isso, quando eu entrei no jornalismo, não existia, não era nem possível. Era não só secular, eu digo mais ateu. E até hoje essa coisa persiste. Quem é religioso é visto como burro, a não ser que você esteja na religião da moda, que pode ser o budismo, uma hora, agora as religiões afro. Então eles dão um desconto para esses. E para quem fala assim, eu sou católico, mas ele é católico de BGE. Mas mesmo quem é da Umbanda, eles veem como uma coisa assim, esse pensamento secular, ele não entende a transcendência e a fé. Então ele acha o quê? Que você está acreditando e que foi um processo de persuasão. Então você seria uma pessoa que acredita em pensamento mágico. Você acredita que uma entidade divina que você próprio inventou vai solucionar a sua vida. Naquele pensamento de que a religião é o ópio do povo. Então o que acontece? No jornalismo, quem é religioso é visto como mais burro e excêntrico. E isso vale para o universo evangélico em geral. O evangélico ainda mais. Antes era pior porque tinha menos e era só, assim, era bastante gente mais pobre. Quando começou a ter evangélico mais rico, aí a coisa mudou um pouco, tem que fingir. Mas nas internas falam sim crentelho. Tem os colegas aqui de São Paulo que chamam evangélico de evangê. O preconceito religioso que vale para algumas religiões, para o cristão não vale. E o que mais me irrita é a aulinha de Bíblia do ateu, que é quando você percebe que ele é tão burro que ele não percebe que ele é burro. Ele pega, eu vejo isso direto. Vi outro dia no Roda Viva, a pessoa foi pegar um trecho da Bíblia para falar. Toda vez que eu vejo colega ateu pegando trecho da Bíblia, eu falo, amor, você pega tratado de física quântica e faz isso? Não, porque você vai parecer ridículo. Você não pega a página 38 e vai falar pro físico, olha, você errou aqui, porque de física quântica que você não domina. Você faz isso? Não. Por quê? Porque você respeita. A Bíblia, eles não respeitam, porque eles não respeitam intelectualmente o cristão. Por serem não compreenderem esse universo. Isso é algo cultural que existe. E que também tem um reflexo de volta do evangélico. Porque o evangélico já parte do princípio que o jornalista é um canalha. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu frequentei muito a Videira, naquela campanha da Marina Silva, que eu estava ajudando. Então eu fui muito na Videira. E conheço a teologia da Videira, como é, que é uma teologia que vem do cristão chinês, enfim. Fui falar disso no UOL. O pastor Aloísio, que é o líder máximo da Videira, me deu a honra de primeiro mandar me agradecer e depois ele próprio compartilhar minha fala em todos os grupos de altas lideranças da igreja de pastores. O povo que frequenta a Videira estava fazendo o que nos comentários do vídeo original da rede social? Me xingando. Porque eles não entenderam o que eu falei. Então, se jornalista falou Videira, ela tá falando mal de nós. Não entende nada. Só não sei o que. Queria apenas fazer uma correção.
existe esse elitismo da imprensa. A imprensa é elitista, não vamos mentir. Aqui nós três não somos, mas todo mundo que a gente conhece que está em lugar bom quase é filho de alguém. É ou não é? É segunda geração, é terceira geração, a gente aqui sabe o que a gente passa. Deu uma melhorada, Amanda. Sim, então deu uma melhorada de quando eu vim. Então. Sim, vocês estão falando de melhorada de 15 anos para cá. Eu tô quebrando pedra há 28. Eu entrei na imprensa em 96. Você tinha que ser o queridinho de alguém que manda para entrar. Eu era assistente do Ferreira Neto. Entrei na imprensa pela mesma via do Levi Fidelix. Eu peguei o cargo do Levi. Então é daí que eu venho. Melhorou, mas ainda é vergonhoso. Eu trabalhei no serviço público, trabalhei em empresas privadas. E no meio ONG imprensa é muito nepo baby ainda. É muito diferente das empresas privadas e do serviço público, sobretudo. Mas também porque houve uma crise na imprensa de uns 20 anos para cá, enxugou muito. Então, quando enxuga, você manda embora primeiro quem não é filho de ninguém. Isso cria um ambiente muito elitista. Então, existe de parte a parte a animosidade. Mas eu entendo que conforme a gente for tendo uma Hillsong, mais evangélicos ricos, isso tende a se quebrar pela via econômica. Mas é visto como ignorante, sim. Se você está começando sua carreira e você é evangélico, você vai chegar lá e vai falar no jornal, porque eu sou evangélico, como é que é? Se você for de alguma igreja, por exemplo, que não pode ir no sábado, você está ferrado. Qualquer religião que você tenha, você não deixa por obrigação religiosa, não é compreendido isso, você vai ser visto como burro. A questão cultural eu acho que ainda pesa muito, e é de parte a parte. Eu queria aproveitar rapidamente e falar, bom, primeiro, Madá, tem um ponto que, se você falar que você é um evangélico presbiteriano, um protestante, é bem mais passável hoje. Mas eu acho que, como eu falei, assim, até por ter muitos colegas agora que vêm de classes baixas, o que não era muito comum há 15, 20 anos, eu acho que tem se democratizado mais nas redações. Eu só queria ler rapidamente uma matéria sobre a Canção Nova, não é sobre o evangélico, mas como as pessoas acham que tem esse parentesco entre o carismático, o católico, os movimentos pentecostais. É uma matéria que vou só citar um trecho. O missionário Ricardo, de blusa apertada e camelo brancão, é um Lulu Santos da cristandade. Prega para dezenas de pessoas, de jovens. Ele defende que o sexo fora do casamento é pecado. Essa matéria foi escrita por Ana Virgínia Baluceira em 2011. Uma jovenzinha começando a cobrir... Eu acho que isso, primeiro, esse preconceito existia em mim, fato. E um outro exemplo rápido aqui, antes de eu começar as minhas réplicas, pula, porque eu acho que é para 2022. Eu não vou fulanizar nisso, eu vou fazer uma autofulanização, mas é uma matéria que aí sim você percebe que, primeiro, tinha aquela tiração de sarro que ainda persiste, hoje com muito mais parcimônia, eu diria, mas também por pura ignorância. Só vou falar porque eu acho muito bom, muito sintomático esse exemplo. Era uma crítica válida para uma Assembleia de Deus, eu não lembro agora se era o Ministério Belém ou se era o Ministério Madureira, mas era uma crítica que valia contra algum pastor, eu esqueci o que era, pronto. Só que na hora de ilustrar a matéria, colocaram foto de uma outra vertente assembleiana. Eu acho que colocaram uma foto da Assembleia de Belém e não a de Madureira, ou vice-versa, para falar que é mais ou menos como você chegar e fazer uma crítica ao Corinthians colocando uma foto do Palmeiras, sabe? Assim, não faz o menor sentido no universo da Assembleia. Agora, como jornalista é um bicho chato e a gente gosta de debate, eu queria falar que eu concordo com quase tudo que vocês disseram. Eu vou fazer só um porém, que é essa ideia da Maria Clara, que você falou que, não, mas existe essa proselitismo também da parte da mídia secular. Em parte existe, é claro que existe. Eu acho que existe uma visão, uma cosmovisão secular muito clara do que é melhor para as pessoas. Essa arrogância de se incumbir e falar o que eu posso falar para você, como eu posso te iluminar. Um exemplo básico do tipo quando a gente vê matérias sobre trade wives, assim, quando a gente vê matérias... Quando quando a Marcela Temer, quando colou naquela matéria da Veja, que ela seria bela, recatada e do lar. Você não pode ser uma dona de casa. Você tem que ser uma mulher emancipada. Existe, é claro, isso também. Agora, primeiro, eu acho também, agora fazendo o papel contrário aqui, primeiro tem uma confusão sobre esse papel da mídia secular. Eu vejo muita, agora sim, a má vontade pela via avessa, de achar que a imprensa deve ser uma assessoria de imprensa, que a gente tem que tratar de uma forma acrítica
Uma coisa é você tratar com boa vontade, você tratar que é um papel que eu até me vejo um pouco como um jornalismo etnográfico, de você entrar não tratando como Globo Repórter, sabe? Quem são, o que comem, como vestem, de onde vêm esses bichinhos evangélicos. Eu acho isso muito problemático. Mas a etnografia no sentido de você entrar, pode ser num grupo punk, pode ser numa roda não binária, pode ser numa igreja evangélica de bairro, pode ser numa grande corrente carismática, enfim, não interessa. É você entrar com respeito, se você não fizer parte daquele meio, de tentar entender o outro e não julgar. Perfeito. Eu só acho que essa ideia de que os profissionais seculares queiram converter necessariamente, embora em alguns casos isso possa ocorrer, eu só acho que assim, qualquer bicho quando se sente ameaçado vira uma espécie de porco-espinho, né? E esse conversionismo, ele é muito típico do mundo cristão, muito típico de muitas religiões, na verdade, né? Não todas, mas das grandes religiões, não é... quase todas, né? São conversionistas por excelência, mas é uma ideia de que, por exemplo, eu não vejo com muita frequência, agora sendo honesta, assim como você falou, eu concordo plenamente, que você não tem o chefe que fala, vamos perseguir aqueles idiotas. Eu não vejo isso acontecendo de verdade. Eu vejo muito mais ignorância e essa tiração de sarro que pode existir do que uma proativa perseguição nesse sentido. Mas eu acho que assim, eu não vejo também assim, essa pessoa não é a favor do aborto em caso tal, não. Então ela deve ser ruim para a vida dela. Assim, não é só esse exemplo, assim. Se a pessoa, basicamente o que eu vejo muito se a pessoa é contra, sei lá, descriminalizar as drogas, então que ela não use, assim. Mas eu acho que quando eu falo que qualquer bichinho aquado vira um porco-espinho, eu acho que esses valores seculares, liberais, no sentido de que eles veem a perigo, aquela papo de teocracia em vertigem, né? Como se o país estivesse à beira de uma teocracia. E aí eles entram no modo defensivo. Isso eu vejo muito acontecer na mídia, assim, do tipo, temos que nós somos um bastião da democracia, desse liberalismo no sentido moral, assim, de que o indivíduo com a supremacia sobre o seu próprio corpo, sua própria vida. E aí vem essa ideia de que você precisa, na mídia, esse espaço que a gente precisa resguardar as minorias acuadas. E aí quando você vê uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro de que as maiorias terão que se curvar, que as minorias terão que se curvar às maiorias, hoje que é um país que o Estado é laico, ele falava, o Estado é laico coisa nenhuma. O Brasil é um país de maioria cristã, se foram falas ditas pelo Bolsonaro, eu acho que vem esse modo defensivo. Eu só não vejo na prática esse conversionismo de uma forma tão quanto mais, assim. Mas é só pra criar polêmica mesmo, porque senão o podcast não rende, né? Mas, enfim. Não, acho ótima a polêmica. Assim, deixa eu pedir licença pra fazer. Vou ser bem breve também, porque eu tinha falado pro Iago, né? Não posso ficar tanto mais tempo. Acho que até mais um minuto eu consigo. Mas eu queria muito citar esse ponto da Ana, que ela falou da minha fala. E eu acho assim, primeiro, eu concordo também, mais do que como a Ana falou, eu concordo assim, com 99%, assim, acho que posso não ter pesado nesse ponto que eu estava falando do ponto de vista católico, mas eu acho, assim, eu concordo muito, muito mesmo, e acho que já tive divergências com amigos cristãos a esse respeito, e acho que Iago também já teve, enfim, a Madá também já deve ter tido, que cristãos que entendem que o fato de a imprensa ser secular é intrinsecamente ruim, e que desmoraliza todo o trabalho, né? Na verdade, quando eu acho que ela confere, dá bastante importância. Assim, nós sabemos, né, como religiosos, se formos honestos, que muita coisa, muita sujeira, muita coisa muito ruim que aconteceu, que acontece o tempo inteiro nos nossos meios, não teria saído, não teria ido para frente, não teria sido denunciada se não fosse a mídia secular, né? Eu dei o exemplo das famílias numerosas, né? Da matéria das famílias numerosas, do absurdo que é da linguagem meio tosca, meio engraçada, meio tirando sarro, e só levantando a mão, tá? Eu não sou contra tirar sarro em si. Assim, acho que minha máxima culpa, Deus sabe quantas vezes na Gazeta do Povo eu tirei sarro de coisas que eu acho que eu... Sim, e é engraçado que eu sempre tentava não fazer, né, por saber que tirar sarro afasta o público, mas que sempre tem um pouquinho em alguns pontos, né? Assim, então eu acho que esse em si, eu não sou contra a tiração de sarro, mas é isso, você precisa ter o seu objetivo em mente. Você quer defender e você quer, né, jogar pra sua galera, ou você quer de fato estabelecer uma ponte? Dependendo do que você quer fazer, a linguagem muda. Mas eu acho que pra voltar nessa questão do fato da imprensa não ser uma assessoria das religiões, eu acho muito relevante, né? Eu tava falando das famílias numerosas, lembrei ao ponto.
Algum tempo atrás, eu estava assistindo um documentário na Amazon que chama... eu esqueci o nome, mas é um documentário que mostra a história de uma família nos Estados Unidos que tinha um reality show, acho que eram 12 filhos, e aí todos os filhos tinham vários filhos, e aí o documentário trata, né, do quanto todos os problemas dessa família, os abusos que aconteciam, né, os abusos religiosos, abusos físicos, emocionais, enfim. E eu acho importantíssimo, né, assim, Deus sabe que se não fosse talvez o trabalho de espizinhamento, o trabalho da oposição, né, esse tipo de coisa não viria à tona, e é muito importante que venha. Então, assim, também não acho que a imprensa deve servir. E assim, muitas vezes, Ana, quando eu estava na imprensa, né, por assim dizer, eu tive que fazer essa defesa para amigos religiosos, né, assim, meu trabalho lá não é defender a religião. Eu posso tentar trazer uma visão de mais boa vontade, posso tentar evitar tirar sarro para que essa matéria seja mais bem aceita, para que a gente tenha uma ponte, ou mesmo para que em tempos de questionamento do liberalismo, aqui de novo, o liberalismo em todos os seus significados, né, no indivíduo, como na supremacia do indivíduo e tudo mais, para que nesses tempos a gente consiga falar, vamos lá, vamos conversar sobre vacina em criança, que isso é bom, né, assim, tipo, ter uma pessoa que consiga entrar nesses pontos, vamos falar de ciência aqui, não do cientificismo, a ciência como dona suprema da verdade, da face da terra e tudo, mas vamos aqui valorizar as evidências, o que nos trouxe, se eu tomo dipirona para dor de cabeça, você precisa acreditar em ciência, não sabe essa dipirona? O mesmo preceito que foi usado para descobrir e fabricar é usado para fazer outras coisas, é importante que a gente incentive. Então, assim, eu acho que abrir essa via é muito importante, mas eu concordo que o papel da imprensa não pode ser meramente de uma assessoria. Levantando um pouco do que vocês falaram aqui, uma coisa que dá pra reparar é que o jornalismo não é neutro. Você, quando escreve uma matéria, quando você faz uma reportagem, você tenta ser isonômico de alguma forma, existe um ideal de isonomia, mas a gente sabe que isso não é uma coisa absoluta que você consegue alcançar. É quase impossível você ser neutro acerca de qualquer análise da realidade. Vocês entendem que os ambientes de redação, os quais vocês já participaram, favorece ou não algum tipo de busca por imparcialidade nesse campo religioso? O quanto da visão, da crença, das ideias do jornalista aparecem nas matérias, né, que às vezes tratam de religião? Existe um viés, e aí eu acho que a pergunta pode ir para esse lado, existe um viés, né, comum, a crítica comum dentro dos ambientes cristãos e conservadores é que a mídia é comunista, os jornalistas são tudo de esquerda. E aí isso gera um ambiente mais persecutório, ou o que é que seja. Eu acho que a Madá tem bastante para contribuir nesse sentido. Os jornalistas são majoritariamente de esquerda, sim. E a esquerda tem na raiz do marxismo a ideia de que a religião é o ópio do povo, embora esse não seja o pensamento arrisco dizer, da maior parte das pessoas de esquerda hoje em dia. Mas a redação é majoritariamente de esquerda e o ser humano é gregário. Eu não estou falando isso do jornalista. Em qualquer grupo que você está, você quer pertencer. E principalmente se é o grupo onde você precisa ascender profissionalmente. E a religião é vista como uma coisa que depõe contra você intelectualmente. Se você for muito religioso, isso depõe contra você intelectualmente. Por quê? Porque não há a compreensão da transcendência, entende? Eu já ouvi de pessoa que é amiga minha e que é chefão de redação, não, mas vocês acreditam no zumbi da Galileia, vocês acreditam num zumbi que o cara foi lá, falou isso pra mim, e é meu amigo. Que o cara foi lá e ficou deitado 3 dias e ressuscitou. Então você acredita em qualquer coisa que não sei quem te fala. É esse o pensamento. Não adianta adorar a pílula. O pensamento é esse. Toda pessoa que vem de uma estrutura mental religiosa como eu venho, ela será ridicularizada. Toda vez que eu estudar alguma coisa que for falar, olha, isso é uma dinâmica de psicologia social, que a pessoa se enquadra assim, ela precisa repetir tais coisas para dizer que ela se preocupa com minorias, mesmo que a ação dela esteja tirando o direito de minorias em vez de dar. Porque eu vi minoria ganhar direito. Eu vi você ter cota para mulher e para negro. Quando você tinha movimento negro e movimento feminino de verdade. Que não era jornalista fingindo que estava combatendo. Eu vi esses avanços serem feitos. Eu vi os homossexuais ganharem o direito à união civil e ganharem direitos civis. E estou vendo agora um backlash de pessoas que não têm mais vergonha de destilar o seu preconceito. Estou vendo as mulheres e os negros perderem as cotas que conquistaram. Por quê? Porque nós temos uma seita pagã desse esquerdismo, vamos dizer, que não fala mais de luta de classes e fala de uma pretensa defesa de minoria sem defender a minoria.
Então o que acontece? É tipo uma seita pagã. Você tem que repetir tais coisas, você repete tais coisas, você aceita. E isso colide com os preceitos religiosos. Porque se você for falar da religião, não está dentro daquele rol de coisas que você tem que repetir. É uma questão cultural. O ser humano, ele precisa de um sistema de crenças. Ele vai se enquadrar em algum. Ou ele vai se enquadrar em um sistema de crenças religiosas, ou ele vai falar, não, eu não tenho religião, mas eu tenho espiritualidade. Ou ele vai entrar nessa coisa de, nossa, eu sou melhor que todo mundo, eu sou defensor das minorias, eu sou defensor da democracia, e vai se sentir especial por isso. As pessoas precisam se sentir especiais, precisam sentir que são boas, que tomam decisões corretas, que sabem o que é melhor para a vida dos outros, até o medo. Olha, se você acreditasse no que eu acredito, você não estaria passando pelo que você está passando agora. Porque você quer se blindar, você quer falar, eu não vou passar por aquilo, pelo amor de Deus, eu não quero passar por aquilo. Então você finge que você sabe a solução do outro para se convencer de que você sabe a solução para si. E na empresa a gente vai ter esse sistema de crenças, que é o que vigora, que não é o sistema de crenças religioso. E, por enquanto, ridicularizar o que é religioso está de pé. E ainda se faz, hoje com os religiosos, uma coisa que se fez muito com mulher. Que assim, quem que é a mulher poderosa? É a Margaret Thatcher. Aqui fala, olha, eu sou mulher, mas eu não sou que nem as outras. As outras, vocês estão tudo certo de reclamar que elas não prestam mesmo. Eu não, eu sou diferente. Então na imprensa pode o quê? Pode o Ronilson Pacheco, pode o Kleber Lucas, pode Henrique Vieira e pode meu amigo querido que eu amo de paixão, o Ed Renekiewicz. Caio Fábio já é uma coisa que mais ou menos não pode. Caio Fábio já é uma linha que mais ou menos não pode. Porque é religiosão demais. Os de direita pode para quê? Para criticar. Só na hora de criticar. E eu não acho que a crítica incomode. O que eu acho que incomoda é o deboche e o desprezo intelectual. Enquanto isso não for vencido culturalmente, não vai mudar. E os evangélicos também têm uma vontade do caramba com a imprensa. Isso vai ser vencido, vocês me desculpem dizer, isso vai ser vencido por dinheiro. Pela coisa mais terrena que tem. Quando tiver evangélico rico o suficiente para o jornalismo ter de respeitar, aí será respeitado. Se não tiver, não vai ser respeitado. É simples assim. Só porque eu concordo plenamente com a Madá, só porque eu concordo total com cada linha do que ela falou, vou fazer o advogado do diabo aqui. Só porque eu concordo com tudo mesmo. E meu papel é sempre esse, é de ficar do contra só porque eu gosto. Todas as vezes que eu, como um cristão de direita, fui representado na mídia secular, todas não, vai. O The Intercept já falou muita besteira sobre mim. Já me chamou de higienista, já falou diabo 4 já. Mas eu já apareci na Veja, né, Maria Clara? Já apareci na Folha. Não é Baluzier. Todas as vezes fui muito bem representado. Sempre me deram aquele conselho assim, Iago, quando dá entrevista, grava a entrevista pra quando tirarem suas falas de contexto, você se defender. Nunca tiraram a palavra minha de contexto, sempre representaram exatamente o que eu acreditava, as matérias sempre representavam bem minhas ideias, é um cara de direito. Nada, Iago, né? a gente te adora. Na Folha, tava na Veja. Mas você falou com quem? Com a Ana Virgínia e com a Maria Clara, que são pessoas corretas. Mas olha, vai pegar um cara que não entende, tá de má vontade, 10 matérias pra fechar. Olha o exemplo, eu tenho um bom exemplo. A Ana Virgínia e a Maria Clara, na época, eram a Folha de São Paulo e a Veja. Acho que não tem também como pegar. E agora vem... primeiro que ridicularizar o diferente é uma coisa em moda, sobretudo em tempos em que a polarização fosforescente tá aí. Vou dar um exemplo. Eu não consigo imaginar num círculo conservador LGBTQIAZVIA+, é sempre uma tiração de sarro também com questões identitárias, então ridicularizar o diferente. Agora, eu, por exemplo, como eu falo, não é a Ana Virgínia só que está entrevistando, é a Folha que colocou a matéria da Ana Virgínia no lugar. Eu entrevisto Malafaia, eu entrevisto o Nicodemos, eu entrevisto o Pastor Iago, o Ed Renekiewicz, o Henrique Vieira, já entrevistei o Caio Fábio também, tá todo mundo lá saindo por um jornal. Então eu acho importante, eu não acho que como você... Mas não tem do coluna, não tem um espaço mais próprio. ou menos, eu já tive... É disso que eu tô falando. Mais ou menos, mas é porque colocou como muito contumaz, a verdade nunca é simples, é uma coisa apenas. Isso que você falou... Existe alguns nichos, acho que sim, cada vez menos, até por uma necessidade compulsória de você absorver, enfim, num nicho que deixou de ser essa minoria numérica e então, em breve deixará também que poderá ser a maioria. Eu acho que existe aí uma percepção de que o que acontecia no passado, seja uma Rede Globo colocando aquela minissérie Decadência do Pastor Pilantra, esse tipo de representação, não existe mais, ou se existe agora é residual, muito mais residual do que já foi, mas sobre o jornalismo, eu rapidamente responder essa questão. Óbvio que a gente cresce, enfim, desde as faculdades até a prática em si da profissão,
com aquela ideia de que o mito da objetividade inexiste, né? Ninguém é objetivo, todo mundo, ninguém é tábula rasa quando chega numa profissão. A gente vem com as nossas crenças, nossos valores, isso de alguma forma está lá. Mas ao mesmo tempo, tem um artigo que o Martin Barrow, que ele foi ele foi um dos responsáveis no Boston Globe pelos casos dos padres, acusados de pedofilia na época, aquele grande caso, mas ele também foi o ex-editor executivo do Washington Post, e em 2022, eu acho, ele fez um artigo para a Ilustríssima da Folha de São Paulo falando que a gente quer os juízes e médicos, a gente quer que eles sejam objetivos. Por que a gente não quer que os jornalistas também sejam? E é uma vertente que eu vejo cada vez mais forte no jornalismo, que apesar da gente reconhecer que as nossas crenças políticas, religiosas, se eu gosto mais de um espetinho de picanha ou se eu sou vegana, enfim, não interessa, que isso pode influenciar, o que ele fala basicamente um juiz, ele também tem a sua religião, a sua crença no que quer que seja, assim, você parte do pressuposto de que na hora de julgar alguém, ele vai julgar pensando naquilo. Não, você quer que pelas técnicas que a profissão dá a ele julgue da forma mais objetiva possível. 100% nunca será. Então, que o jornalismo deveria perseguir isso também. Não estou dizendo que abordagens responsáveis não existam, e não estou dizendo de que existe uma corrente aí de pensamento mais fluente na mídia tradicional. Pode existir, assim, pessoas mais à esquerda, ou nem mais à esquerda como um todo, né? Porque o pacote de esquerda, ele engloba muitas coisas, desde economia até, questões de morais e tal. Mas em questões dessa chamada pauta de costumes, é uma mídia mais liberal no sentido americano, ou mais progressista no sentido que a gente pega no Brasil? Provavelmente se a gente pegar na ponta do lápis, sim. Mas eu não acho que é uma coisa tão monopolizante assim. Eu acho que, e cada vez mais, assim, acho que tem espaço para respeito. Uma abordagem muito mais respeitosa do que a gente viu no passado. É que eu não sei, eu tô há muito tempo na mídia. Eu vejo uma coisa agora que eu não via há 20 anos atrás, que é o seguinte. Como a gente está com um ambiente muito polarizado e os políticos hoje têm outras armas, depois das redes sociais eu vi uma grande mudança, que é o seguinte. Não, eu não posso cobrir isso assim dessa forma porque vai dar munição para não sei quem. Eu não posso cobrir isso assim dessa forma porque vai dar munição para o outro. Isso não existia. E isso acaba comprometendo quando a pessoa vai fazer, porque ela se sente responsável pelo resultado da cobertura. E isso implica em acabar com a objetividade. O jornalista, ele tem que cobrir o fato. Se vai ser bom para A, para B ou para C, não cabe a ele. Só que essa responsabilidade tem sido jogada, inclusive, pelo público, nas costas do jornalista. Ah, porque está dando palco para isso. Não, porque está falando isso, a mídia falou, deu palco para isso e não sei o que lá. Essa ideia de que o jornalista é responsável pelo que a sociedade vai fazer com a informação que ele apurou, ela destrói o jornalismo. O jornalista tem que ver se o fato é um fato relevante, aconteceu, eu chequei, tá aí, vocês se virem. Esse é o papel do jornalista. O jornalista não é Jesus, ele não veio para salvar a humanidade. E eu acho que essa confusão que a gente tem, sei lá, eu senti muito desde... Eu entrei em rede social em 2006, acho que desde 2010 para cá tem sido assim. É normal esse pensamento nas redações hoje e não se falava nisso. Eu não sei, eu acho que o jornalismo ativista ele pode existir de certa forma, mas nas grandes redações dessa chamada mídia tradicional eu não vejo muito isso, confesso. Mas enfim, acho que são percepções, a gente pode pular para a próxima pergunta. É que eu tenho percepção de como era e como é. O que eu vejo hoje era uma coisa que não é que não se admitia, ninguém pensava, não existia. Ah, será que nós não estamos dando muito espaço com não sei o quê? Não existia isso. A resposta para isso é uma só. Hoje nós temos redes sociais, então talvez o que pode acontecer é o profissional chegar e falar: antes a gente publicava e a gente era a voz, sem nenhum trocadilho, pelo amor de Deus, a voz de Deus, assim, do tipo, tava lá, o que a gente dito era o que acontecia e ponto. E a repercussão ficava o quê? Nas cartas de leitores, numa coluna do jornal? Agora pode acontecer, assim, do tipo, eu dei uma matéria contra o candidato que o meu grupo ideológico gosta mais, aí tá todo mundo me zoando na internet. É óbvio que isso é intimidatório, sobretudo para um jornalista novo, sobretudo para um jornalista mais inexperiente nesse sentido. Mas eu digo que, pelo menos nas grandes redações, eu não vejo muitas pautas deixando de serem dadas por conta disso. Tanto que, assim, as jornalistas apanham demais, assim. A gente é muito esquerdista de um lado e pela mesma matéria a gente é muito direitista do outro, assim. A gente fica um pouco nesse cabo de guerra aí.
Queridas, que papo maravilhoso, que conversa legal. Dava pra ficar aqui horas e horas, mas infelizmente eu preciso honrar o tempo de todos vocês. Eu tenho uma última pergunta que ela é conclusiva pra poder dar as considerações finais em cima dessa pergunta, que seria a seguinte: nós consideramos o jornalismo e os veículos de comunicação como importantes atores no cenário político e social. Infelizmente, ainda existe uma forte polarização entre mídia e igreja que acaba generalizando essa situação, né? Como é que vocês acham? Aqui vocês estão falando para um público majoritariamente evangélico, que é de igreja. Então vai ter, claro, alguns jornalistas, alguns estudantes de jornalismo, algumas pessoas da mídia que vão estar aqui também ouvindo isso, mas o público geral é o chão de fábrica de igreja ouvindo vocês. Como é que vocês acham que o cristão, o evangélico, e aí vocês podem deixar essa mensagem para o público como uma mensagem final, pode se relacionar melhor com a mídia e manter uma relação saudável de confiança com aquilo que é produzido na grande mídia? Vou pedir pra gente seguir a ordem inversa do que a gente fez na entrada. Vou pedir primeiro a Madá, depois a Baluzier, então a Maria Clara Vieira. A questão é, já existe, eu acho, uma coisa do cristão se interessar mais pela mídia. A gente tinha, numa época passada, igrejas que não queriam nem que visse televisão, lembra da história? Que não podia acessar, que era do mundo. Isso tem diminuído bastante. O cristão, ele não vai se sentir representado na mídia. Essa ideia de que a mídia é para você se sentir representado, ela não existe. A mídia é para você se informar. Sabe aquela coisa quando você tem um amigo? Você não pode exigir que aquele seu amigo seja a sua cara metade. Você tem um amigo que é legal para ir correr, você tem um amigo que vai na igreja com você tem um amigo com quem você divide seus pensamentos. Então você tem de tratar a imprensa assim. A imprensa, ela não está lá para resolver todos os seus problemas, e ela não é o vilão que está lá para você descontar as suas frustrações. Ela é um canal de informação. Uma coisa que acontece muito na mídia que você precisa observar é, hoje em dia, a pessoa vira jornalista porque ela está falando num lugar, e jornalismo é um ofício. Você que está me ouvindo, você tem uma oficina mecânica, você acha que dá certo montar uma oficina mecânica botando um macacão e um monte de manicure que nunca viu um carro? E o oposto, você vai abrir lá um nail spa na sua região, atender todas as irmãs da igreja, você vai chamar um monte de mulher que trabalhou em oficina mecânica só na vida e vestir e colocar lá? Vai dar certo isso? Não. Então procure jornalistas. Vai ter jornalistas de quem você gosta mais, de quem você gosta menos. Não procure concordância, procure confiança. Eu confio nesta pessoa. E procure quem é do ramo. Jornalista não é o... Hoje a gente vê muito, o cara é jornalista. Qual é a formação dele? Ele foi repórter? Ele foi produtor? Ele foi editor? Ele trabalha dentro de uma redação? Ou não? Ele é patriota EAD e fica xingando os outros de dentro da casa dele ou no lugar no meio de comunicação? Isso tem muito hoje. Pega, Iago. Eu volto já. Eu volto já. Gostei do Patriota EAD. Patriota EAD, não tem? Não tem os Patriota EAD? Tem. E o povo acha, não, esse cara é jornalista e ele me representa, porque ele fala os valores conservadores. Não, ele é oportunista, que chama, não é jornalista, no caso, é oportunista. Ele esteticamente se parece com o jornalista, ele fala o que você quer ouvir e ele não te informa, ele te aliena. Então procure jornalista, quem é do ramo e que você confia. Então você vai achar, a Ana Virgínia fala sobre religião com maestria. Ela vai te mostrar uma visão mais balizada. Você vai encontrar um jornalista que você confia para falar de economia. Como é que está a economia? O que eu invisto? O que eu não invisto? Você vai achar outro que fala de política de um jeito que você entende. Ou você não gosta nada disso. Eu confio nesse cara para falar de futebol que eu gosto da análise dele. Aí procure. Você só vai ter uma relação saudável com a mídia se você deixar de transformar a mídia em Deus ou em demônio e passar a ver como seres humanos. É isso que eu recomendo para quem é do universo evangélico. E saiba que, como seres humanos, nós erramos, nós temos preconceitos, nós temos os nossos problemas, assim como você também tem. Eu acho que a partir desse ponto de entendimento, fica mais fácil você ir tirando as barreiras da frente. Olha, não existe espacate argumentativo que eu pudesse usar para discordar de qualquer ponto do que a Madá falou agora. Absolutamente subscrevo tudo, vou tentar dar um rápido complemento aqui. Eu acho que o grande problema de hoje, e não só no meio religioso, mas em qualquer meio, é o tal do viés de confirmação. A gente busca fontes de notícia que vai confirmar o que a gente já pensa. Então é importante também entender um pouco esse papel do jornalismo, que a gente não é relações públicas, não deve ser, pelo menos idealmente, né? Nunca confunda com o fariseu aí do jornalismo, sei lá como a gente pode fazer.
O jornalista, ele tem que ir atrás do fato e da notícia, ele não tem que defender um lado ou um outro, ele tem apenas que passar o que é. Mas, rapidamente, uma cena curiosa apenas, eu estava no trio elétrico do 7 de setembro, lá na Avenida Paulista, fazendo uma cobertura, eu consegui subir no trio lá, e tinha uma coisa muito curiosa que acontecia desde os bastidores, conversando com as pessoas lá, e também no 7 de setembro, que estava Jair Bolsonaro, no trio patrocinado pelo pastor Silas Malafaia, com todo o grande elenco aí dessa direita bolsonarista. E tanto nos discursos quanto nos bastidores, tinha muita gente falando da Folha de São Paulo de uma forma elogiosa. De uma forma do tipo, por que a Folha de São Paulo deu aquela série de reportagens sobre o Alexandre de Moraes, ultrapassando aí alguns, enfim, está aberto à discussão, enfim, mas porque de repente a mesma Folha que era vilã virou uma ferramenta política importante naquela época, o que mostra que, na verdade... Não era Foice de São Paulo? Era assim que chamavam? Foice de São Paulo? A gente pode ser ou a Foice de São Paulo, mas depende a gosto do freguês, porque a gente também era o PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, né, época em que a gente claramente ajudou a derrubar a esquerda. Então sempre fica a gosto do freguês. E será que eu devo fazer um disclaimer ironia quando eu falo isso? Talvez. Faça, é melhor fazer. É melhor fazer o disclaimer sempre. E de repente todo mundo falando, estavam lá os políticos, personagens discursando que olha, eu faço a Foice de São Paulo, que a Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo estava a perigo do Xandão e tal. Então tem uma relação utilitarista também, assim, de você querer confirmar o que você já pensa, e basicamente é o que a Madá falou, assim, fique com o jornalismo profissional, encontre, saiba, claro, separar o joio do trigo, vai ter talvez algum profissional, algum veículo que pese mais na mão por uma questão um pouco mais, enfim, partidária, ideológica, que coloque muito, é uma relação um pouco café com leite, sabe, assim, você pode botar muito leite ou muito café e você erra a receita, quando você coloca muito de si nas reportagens, isso vai desbalancear, é óbvio. Mas é óbvio que uma parte de si vai estar lá, é o que te forma. Mas jornalismo profissional, ele vai estar, sobretudo, atento ao fato e da forma mais respeitosa possível, mas jamais confundir isso com você ser assessor de imprensa de alguma causa. Não é, a gente não vai, nós somos críticos, no sentido de sempre iremos criticar o que precisa ser criticado. Nunca vai ser uma abordagem meramente acessória mesmo, assim, de assessorar uma causa ou outra. O problema de ter ficado por último é que existe as coisas mais importantes, que só concordo com tudo. Mas eu também, enfim, refrasear talvez algumas coisas da Ana e da Madá, assim, só refrasear, porque de fato o conteúdo é muito parecido. Mas eu acho que é muito importante partir de dois pressupostos. Primeiro que, assim, a imprensa ruim com ela, pior sem. Muito pior sem. Né? Muito pior sem ela. Eu acho que esse ponto que a Madá e a Ana colocaram sobre o jornalismo profissional é verdade. Assim, a gente pode questionar muita coisa, a qualidade do jornalismo, a forma como as matérias são feitas, como sempre em redação, que a Ana e a Madá devem ver o tempo todo isso, tem que dar uma opinião, tem que escrever uma grande matéria, uma grande análise sobre um negócio que aconteceu hoje para daqui a pouco. Assim, cara, isso é terrível. Né? Eu já falei isso antes, quantas matérias, quantos absurdos não foram ditos por cada uma de nós por pressa, falta de tempo, falta de espaço e editor na cola, isso acontece. Então, mais ao mesmo tempo, outro dia eu tava em alguma matéria ruim que eu li, uma dessas culta católico da vida, mandei para um amigo meu que é muito católico, né? Ele é um numerário no Opus Dei, e eu mandei para ele, eu falei, olha só que absurdo. Ele, cara, não reclama da imprensa. Vem com ela, pior sem ela. O dia que a gente ficar dependendo de blogueiro vai ser pior. Então, acho isso fundamental, né? Como a Ana falou e a Madá, mas existem métodos para fazer bom jornalismo. Não são métodos tanques, né? Como a Ana falou do café com leite. Não existe uma quantidade exata de leite, nem exata de café, mas se você botar só café ou só leite, vai dar ruim com certeza. Procurem esse meio termo, nessas nuances, o cinza ali no meio, porque existem bons repórteres fazendo um bom trabalho. A Ana é uma delas, a Madá também. Existem outros em outros jornais. E outra, esse ponto do jornalismo ser humano. Iago fez uma pergunta antes que eu não tive a oportunidade de responder, mas sendo muitíssimo breve, eu já tive editores e colegas que me davam liberdades diferentes para o trato do texto. Isso para mim já é um exemplo de como uma mesma redação, o mesmo veículo pode ser, a depender de quem estiver no papel, ou seja, no final tudo depende de uma pessoa. Eu já tive na própria Gazeta do Povo, eu me lembro que a Gazeta é um jornal que tem posições muito firmes, muito claras, sempre foi, e eu me lembro de uma vez ter uma matéria que era para ser para mim, ficar pro Eli, que é um colega que ainda tá lá. O Eli, assim, publicamente sempre fala disso, ele é gay, ele é ateu, então, assim, ele discorda de muitos pressupostos da Gazeta. E eu lembro de ler a matéria que era minha e foi pra mão dele, e eu falei, cara, essa matéria tem a cara dele. Claro que ele não vai defender, ele não
se colocou contra os valores da Gazeta ali, mas era uma matéria sobre fertilização in vitro, e ele conseguiu colocar na matéria vários pontos positivos ali, então achei super interessante, porque eu me lembro que o nosso editor, de fato, era uma pessoa que nos dava muita liberdade. Já falei muitas vezes na Gazeta, esse tom eu não vou usar, né, eu vou por esse caminho. Então, isso tudo depende muito do componente humano que está muito além da nossa compreensão da imprensa, né? Existem editores ruins, existem editores bons, repórteres ruins, então para lidar com a imprensa é muito importante ter essa dimensão de que, tal como os evangélicos não são um bloco estanque, a imprensa também não é. Gente, eu queria agradecer muito vocês pela conversa de hoje. Eu acho que esse conteúdo ele é meio inédito, assim, no canal de teologia. Eu nunca vi, né, jornalistas aqui que lidam com religião, política, né, e próprio jornalismo, tratando desses assuntos. Então, acho que os nossos ouvintes aqui terão, ou estão tendo, né, o pessoal que está assistindo, né, um conteúdo muito rico para pensar. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigado por esse tempo, né, essas horas de gravação aqui que a gente passou. O pessoal vê só o resultado, né, mas a gente está aqui já há bastante tempo conversando e foi muito bom de ouvi-las, de ouvir vocês com tanto conhecimento, com até opiniões diferentes aqui conversando. E eu queria pedir para os nossos ouvintes, não, nossos telespectadores, ouvintes do nosso podcast aí, comentarem o que eles acharam. Tem muito pano pra manga aqui, a gente tá lendo os comentários sempre nos episódios, então comentem, deixem a opinião de vocês, né, e aguardem o próximo episódio do Baixo Clero, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aqui no 2D de Teologia para ficar acompanhando e deixar aí o like, compartilhar com o pessoal que trabalha com jornalismo, o pessoal de igreja, os pastores, enfim. Acho que aqui tem um conteúdo muito rico para nós crentes pensarmos nessa relação mídia e igreja, mídia e evangelho, religião e jornalismo. Foi muito bom, gente. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui e eu espero que você que esteja assistindo esteja aqui no próximo episódio do Baixo Clero. Deus abençoe a sua vida. Valeu!